Só que para você conseguir fazer um network verdadeiro, primeiro você tem que ser interessante para as pessoas, antes de você ter interesse nas pessoas. Coisas que às vezes eu demoraria semanas estudando, os caras me trazem pronto numa conversa de 30 minutos. Porque eu era o único garçom que conseguia vender vinho de mais de R$1.000. E os garçons vendiam vinho de 80, 90. Nosso convidado de hoje tem uma trajetória marcada por movimento, coragem e construção. Ele começou trabalhando como garçom no Brasil e depois em Portugal, mas encontrou no marketing digital uma nova forma de transformar oportunidade em resultado. Ao lado da esposa Bruna, construiu a BioConnect. Passou por experiências internacionais, atuou com vendas e marketing no mercado automotivo dos Estados Unidos, até gerenciar uma loja e o time de vendas dessa loja fora do Brasil. Hoje, Peterson é CEO da BioConnect, proprietário da Linecar Multimarcas, marido da Bruna e pai da Helena. Ele representa uma história real de empreendedorismo, visão comercial e tomada de decisão. Seja bem-vindo ao Guardian Talks, Peterson Bryan. Peter, qual foi o principal fator, aquele fator que você considerou essencial para você ter um faturamento de 300 mil em dólar em uma empresa no Brasil, em uma cidade relativamente pequena no sul do país? O fator essencial para mim chegar num faturamento de 300 mil dólares foi, primeiramente, a coragem de se arriscar, de buscar, correr atrás. E o segundo fator é uma coisa que eu prego muito, eu falo muito, é estar em movimento. Sempre que você está em movimento, quanto mais movimento você estiver, você vai gerar resultados, né? Eu chamo de micro resultados. Então, você vai se movimentando, por mais que você não saiba se você está no caminho certo, mas você sabe o teu ponto final, você sabe onde você quer chegar. Você tem que se movimentar. E esses movimentos vão te gerar micros resultados. E esses micro resultados vão te direcionando para qual lado você vai. Então, primeiro, coragem de fazer o que as pessoas não fazem. E o segundo é movimento. Movimento é o que... Hoje é o que eu vivo. Eu falo muito sobre isso. Falo para os meus clientes. Cara, você tem que se movimentar. Sua empresa tem que se movimentar. Se você não se movimentar, as coisas não vão acontecer. Hoje é o que eu vivo, é o que eu prego, é o que os meus clientes vivem junto com a cultura da minha empresa. Perfeito. Vocês fizeram um planejamento de negócio forte ou a coisa foi acontecendo no meio do caminho? Boa, boa demais. Vamos lá. Ah, a gente não tinha um planejamento de negócio forte, sendo sincero, assim. A gente tinha uma... Eu não vou falar meta, mas eu vou falar que a gente tinha uma ambição. Qual era uma ambição? Crescer. Crescer, faturar mais, prosperar mais. Mas por trás dessa ambição tinha um propósito. E o propósito era transbordar na vida das pessoas. Sempre lá atrás, quando eu já era garçom, eu gostava muito de ajudar as pessoas. Só que lá eu só podia ajudar as pessoas servindo elas, né? Servindo elas ali na mesa e tudo mais, com excelência. Mas a minha ambição era de servir as pessoas, gerar empregos, botar alimento na mesa daquelas pessoas. Eu sempre tive esse desejo dentro de mim. Só que eu não ia conseguir fazer isso sendo um garçom. Então, não tinha um planejamento, um business plan, não, como eu diria assim, eu nunca sonhei em ter uma agência de marketing do tamanho que eu tenho. A gente começou lá atrás como um mero prestadorzinho de serviço, minha esposa como uma social media e eu como um gestor de tráfego, né? E a excelência que nós tínhamos na entrega foi fazendo com que a gente estivesse em movimento, o movimento gerasse micro resultados e a gente fosse crescendo degrau por degrau. Obviamente que no meio do caminho a gente foi se conectando com pessoas, conhecendo negócios, e eu comecei a desejar coisas maiores, desejar coisas melhores, né? Me espelhar, olha só, aquele cara ele tem uma agência, eu gosto da proposta da agência, mas ainda não é o que eu quero ter. E aí eu fui desenvolvendo isso, mas não teve um business plan, não teve um planejamento, a gente botou a cara mesmo e saiu fazendo e fazendo com excelência. Legal. A gente vai descobrindo que existem pontos maiores que a gente pode chegar e a gente vai buscando eles, né? Mas me fala um pouco mais disso. Como que nasceu a empresa de vocês? Qual que é o nome dela? Qual que é a história de criação e onde que ela nasceu? Se ela nasceu aqui, se ela nasceu fora e a partir daí a gente vai desenvolvendo. Quero entender de onde vem a ideia e onde que ela de fato nasceu. Boa, vamos lá.
a ideia, ela nasceu sem muito romantismo, tá? Porque a gente não tem aquela coisa muito linda, assim, de que, nossa, o nome foi planejado, foi estudado. Não, gente, foi bem por acaso mesmo. 2020, exato, eu e minha esposa, a gente tomou a decisão de empreender, a gente tomou alguns caminhos errados, tivemos alguns prejuízos que nós, jovens, naquela época, não tinha maturidade para absorver aquilo. Foram prejuízos financeiros onde, como eu falei, né, carreira de garçom de 4 anos, 5 anos, eu joguei tudo fora em uma semana e aquilo ali desestabilizou a gente falou, não, precisamos recomeçar. E a gente tomou a decisão de ir para Portugal, né, morar em Portugal e... Portugal. Qual ano foi isso? 2020. 20, Portugal. 2020, Portugal. E aí a gente tomou a decisão de ir para Portugal. Não falava... É português lá, né? Mas você chega lá e você vê que não é bem o português. É diferente o português de Portugal. E aí a gente foi. E assim, cara, sem dinheiro. A gente tinha dinheiro para um mês de aluguel apenas lá. Só na cara e na coragem. Acho que foi bem na época da pandemia. E a gente chegou lá, se não me engano, no dia 17 de fevereiro. Eu e ela. E com a cara e com a coragem. Deus foi trilhando o nosso caminho, ele colocou o lugar certo pra gente morar. Em 2 dias eu arrumei um emprego lá, só que em 13 dias deu lockdown. E aí a gente ficou pensando, e agora? O que que a gente faz? Minha esposa foi pra faxina, eu fui pra garçom, ninguém trabalhava na pandemia, mas a gente que era imigrante, não tinha dinheiro, nós tinha que se virar. Então alguém tinha que fazer o serviço. E a gente começou a fazer. E nisso, e eu honro muito a minha esposa por isso, a Bruna, porque ela trouxe a proposta de começar com o digital. Ela que buscou isso. Ela que começou como social media. Ela que começou colocando a cara. Então, ela veio trazendo isso pra gente. E na ideia, lá era só um social media pra gente fazer um extra, né? Um bico, conseguir pagar as contas lá em Portugal, enfim. Só que isso começou a destravar algumas coisas em nós, porque a gente começou a vender lá em euro. E as pessoas estavam comprando lá. E a gente falou, nossa, olha que interessante. E passar o tempo, a gente tomou a decisão de voltar para o Brasil assim que abriu a fronteira. Porém, nós já estava vendendo lá social media, serviços, né, online para os clientes de lá. E a gente falou, nossa, olha que maravilha. A gente no Brasil, ganhando em euro, que naquela época o euro estava quase 7, naquela época. 2020, acho que era mais ou menos 6,80, alguma coisa. Era muito bom. E a gente voltou pro Brasil e continuou trabalhando de casa, né? Aí a gente foi pra um porãozinho pequenininho e ela continuou. E aí ela decidiu virar infoprodutora. E ali começou a minha carreira como gestor de tráfego, porque não tinha quem fazer o tráfego. Então, ali ela falou, preciso que você aprenda a fazer tráfego pago. Então, não foi nenhuma escolha, sabe? Foi assim, uma necessidade. Eu vejo eu e ela, a gente trabalhando ao longo desses anos, que a gente não escolhe muito, sabe? A gente não tem muita opção de escolha. A gente vai pela necessidade. A gente mesmo se coloca em situações adversas, a gente não gosta de conforto, e aí foi na necessidade, eu virei gestor de tráfego e tive muita excelência, porque eu sou um cara obcecado por resultado. Eu gosto de resultado. Eu gosto de entender o porquê que tá funcionando e o porquê que não tá funcionando. Eu não aceito isso não deu certo por tal coisa. Não, isso não deu certo porque eu não era competente. Eu trago muito isso pra mim, entendeu? Eu não coloco a desculpa as coisas em terceiro. Óbvio que lá atrás eu não tinha essa mentalidade. Que a gente foi construindo. Mas era ou dava certo, ou dava certo. Não tinha outro jeito. Eu escutei recentemente uma frase do Guilherme Benchimol que eu achei muito interessante. Ele disse que ia contar pra filha dele o segredo da vida, quando ela fizesse 13 anos. E aí, no dia que ela fez 13 anos, ela acordou e foi direto no quarto dele. Papai, já fiz 13 anos, eu quero saber o segredo da vida. E ele disse, filho, o segredo da vida é que a vaca não dá leite. Como assim, pai? Esperei anos pra você me dizer que a vaca não dá leite. Esse é o segredo da vida. A vaca não dá leite, você tem que tirar. Então, em vez de perguntar por que que a vaca não tá dando leite, você tem que se perguntar por que que eu não tô tirando o leite da melhor forma possível dessa vaca que eu tenho. Isso. É isso aí, muito interessante. E você falou que basicamente tudo começou com a Bruna, com os infoprodutos. O quanto você acha que essa construção do que talvez seja a tua principal empresa, o teu casamento, é importante para todo o resto, para depois vocês terem um resultado expressivo como esse? Boa. Cara, eu vejo, pra mim, tem os dois principais pilares, né? O primeiro pilar é Deus, o segundo pilar é família
E família envolve filhos, mas antes dos filhos vem a esposa, vem o casamento. Eu tenho plena certeza, 100% de certeza, que se a gente não tivesse um casamento alinhado, um casamento com a mesma visão, a gente não tinha chegado onde a gente chegou. Porque hoje é muito fácil olhar, né? Peterson, Bruna, duas empresas nos Estados Unidos, rodando, funcionários, faturamento, uma vida estável. Mas a gente passou por muita coisa que se o casal não tivesse realmente unido, com o mesmo propósito, entendendo que aquilo ali era uma fase, a gente não teria avançado. Eu lembro, eu sou doido, né? Eu sou doido por comer lanche, cara. Vou contar um segredo aqui pra vocês. Sou doido por comer lanche. Eu adoro comer. Cara, o X gaúcho, esquece. Aham. Não tem. Sentiu muita falta em Portugal e nos Estados Unidos? Nossa, cara, é demais. E até aqui no nosso começo, na nossa trajetória, porque os R$ 25, né, do X, R$ 26, enfim, não sei quanto é que tá hoje, do X, fazia falta. Então era um valor que a gente podia investir em anúncio, cara. Imagina, R$ 26 em anúncio, a gente poderia vender um Na época que curso. o lead era muito mais Na barato. época que o lead era barato, que tava as coisas funcionando e tudo mais. E ela sempre foi muito rígida nisso, né? Falava, não vamos comer, vamos abrir mão. Não vamos sair, vamos abrir mão. E eu sempre já mais mão aberta, acostumado com vida de garçom, gostava de comer bem e tudo mais. Então isso doía muito, sabe, na gente, não poder desfrutar. Tipo, as pessoas não viam isso, né? E a gente internamente via. Então, como casal, a gente tinha que estar muito alinhado. Não foi fácil. A gente foi construindo coisas, né? E isso é até hoje, porque a gente sempre pensa, né? E isso acontece, acredito, na vida dos outros também. A gente tinha uma meta. A gente bateu essa meta, mas, cara, você nunca vai ficar satisfeito. Quando você chega ali, você quer mais. E quando você chega ali, você quer mais. Só que cada vez que você vai subindo, você vai abrindo mão de outras coisas também, né? Então, um alinhamento que eu e ela sempre tivemos beleza, para essa próxima meta, qual é o período de tempo que a gente vai dar e quais vão ser as coisas que a gente vai abdicar? O que a gente vai abdicar? Qual conforto a gente vai abdicar? A gente vai abdicar de tempo, de casal, de qualidade? A gente vai abdicar de sair, comer alguma coisa? A gente vai abdicar de fazer uma viagem? O que a gente vai deixar de fazer para a gente conseguir conquistar essa meta? Show, chegamos lá. Mas quando a gente chegar lá, tem que ter uma recompensa. Então, isso é importante para que no meio desse transtorno, o relacionamento ele não enfraqueça, né? E uma coisa que a gente sempre estava ciente se der errado, é culpa dos dois. Não é tipo, deu errado, a tua ideia foi tua, não. A gente nunca apontou o dedo. Então eu vejo o nosso casamento como a base para que tudo isso fosse construído, sabe? É o nosso alicerce. Foi isso que fez a gente ir construindo pouco a pouco. Boa, muito bom. Você tem uma base forte e uma recompensa para mirar lá na frente. Legal. Isso de fazer acordos em casal, eu acho que é de extrema importância mesmo. Concordo plenamente que quem chega a grandes patamares são aqueles que... tem uma frase que diz, né, que até para andar a gente precisa de desequilíbrio. Então há momentos de equilibrar as coisas, mas há momentos de crescimento onde tudo é desequilibrado. Petra, o que tu acha que mudou, a principal mudança no teu mindset, no teu modelo mental, de quando você era garçom e você via as pessoas chegando de carrão, comendo aqueles jantares na época muito caros, para o Peterson empresário hoje? Qual que foi a principal mudança no teu modelo mental? Boa. Eu vejo que a principal mudança foi o merecimento, cara. Eu vejo que se eu não tivesse trabalhado, se eu e a minha esposa a gente não tivesse trabalhado o merecimento dentro da gente, a gente não ia conseguir subir os níveis a ponto de hoje estar desfrutando isso. E lá quando eu era garçom e tudo mais, eu via aquelas pessoas comendo, pagando aquele jantar, R$ 1.000, R$ 1.500 uma janta. Pô, eu adorava vendas, né? Acho que vendas hoje é uma coisa que tá dentro de mim. E eu chegava aquelas pessoas, eu vendi... Cara, quando eu vendi uma garrafa de vinho de R$ 4.000, eu falei, caraca, o que esse cara faz? E eu perguntei pra ele, meu amigo, o que você faz? Me conta. Porque você tá gastando, sei lá, você vai gastar quase 10 mil aqui num almoço. O que você faz na vida? Porque eu quero isso aí pra mim. Peguei e falei bem assim pro cliente. Tinha uma X6 naquela época e tudo mais. Então, eu senti que o mindset mudou quando eu comecei a me sentir merecedor. E entender que aquilo ali pertencia a mim. Eu só não tinha o dinheiro. Mas aquilo ali já fazia parte da minha vida. Porque eu queria sentar numa mesa de restaurante
gastar R$1.000, R$2.000 numa janta, pagar uma garrafa de vinho R$1.000, R$2.000. Eu queria aquilo ali, entendeu? Eu já era merecedor daquilo. Eu só tinha que saber como eu ia buscar a ferramenta que é o dinheiro. Perfeito. Mas você acha que esse estar garçom foi essencial para isso, para você ver que existia um universo que dava para alcançar? Com certeza. Com certeza, não tenho dúvida. Se eu não tivesse visto aquilo ali, vivido aquilo ali, talvez eu não ia conhecer esse universo. Porque eu, de verdade, eu servia com amor, eu servia com carinho, mas eu desejava estar ali. Eu falava pra Bruna todo dia que eu chegava em casa, um dia vai ser a gente sentado nesse restaurante que eu trabalho, comendo aqui e tudo mais. Cara, hoje aquilo ali vira rotineiro pra nós. Se a gente quiser ir, a gente já foi, desfrutou, enfim. E eu falava, um dia vai ser a gente ali sentado, tranquilo, gastando seus 600, 700, 800 reais, R$1.000 num almoço ou numa janta, porque a gente merece. Então, estar garçom me abriu vários desejos, né, sentimentos e tudo mais, mas o que fez eu mudar e chegar lá foi trabalhar o merecimento. Legal. Merecimento, então, foi o teu principal modelo mental. Para você, qual que é a diferença de ambição e de ganância? Pô, pra mim, ambição e ganância. Vou falar pra você que eu já fui ganancioso, tá? Lá atrás, foi quando a gente quebrou, foi quando a gente ficou com um prejuízo aí de mais ou menos 100 mil. A ganância, ela te cega. A ganância, ela faz você acreditar em dinheiro fácil. Então, você começa a buscar maneiras de ter o dinheiro fácil. Eu não gosto dessa frase que que os nossos pais, avós, enfim, traziam para nós, que não existe como ganhar dinheiro sem trabalhar duro. Eu não gosto muito dessa frase, mas eu te falo, não tem como você ganhar dinheiro se você não trabalhar. Só que o trabalhar duro muitas vezes cria crenças dentro da gente que a gente acredita que se a gente não estiver ali cumprindo uma carga horária, fazendo tudo aquilo ali, a gente não vai ganhar dinheiro. Então, eu não gosto dessa frase, mas eu gosto da frase de que você pode trabalhar inteligente e você vai ser muito bem recompensado por isso. Então, a ganância, ela cega a gente. A ganância, ela faz você acreditar que o dinheiro é fácil, a ganância faz você estar toda hora buscando novas opções, novos caminhos. Você não tem uma direção reta. Todo o caminho serve, entendeu? Surgiu o pessoal fala muito aí na internet, né? E isso foi um ponto também que fez a gente chegar onde a gente chegou. Se fechar para ruídos. Ou seja, se eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu acredito, é aquilo que eu vou viver. E a ganância fez a gente ir para vários lados, cara. Tentei com Bitcoin, tentei com tudo. E foi onde a gente quebrou a cara e ficou com 2 desempregados, novinho, com uma dívida de 100 mil. E os pais perguntando pra gente como é que vocês vão sobreviver. E a gente só tinha certeza de que nós ia sair daquele buraco, entendeu? E a ambição, cara, eu vejo que se a pessoa ela não tiver ambição na vida dela, ela vai viver todos os dias na mesmice. A ambição, ela não é ruim, porém, tem que ser uma ambição saudável. Mas você precisa ter ambição, cara. Se você não tiver ambição, você vai acordar todos os dias pra quê? Entendeu? Isso é uma coisa que eu acredito. Eu não acredito que Deus fez a gente perfeitos no plano dele pra vir e viver uma vida de mesmice. Pra vir e viver uma vida de egoísmo, que é uma vida só pra nós. Não, cara, a nossa vida não é pra nós. A nossa vida é pra transbordar na vida das pessoas. A nossa vida é pra nós fazer a diferença. Deus colocou a gente pra isso. Só que pra você fazer a diferença na vida das pessoas, pra você transbordar na vida das pessoas, você tem que ter ambição, cara. Porque as pessoas muitas vezes não têm, elas não desbloquearam isso. Então eu vejo isso, a ganância, você busca coisas fáceis. A ambição vai te fazer ter resiliência nos momentos de dificuldade. Então, pra mim, A ganância, ela te cega e foi o que quebrou vocês. A ambição é o que te leva, te dá a motivação para chegar no próximo nível. exatamente. Perfeito. Legal demais. Tem uma frase que tu me disse uma vez e ela ajudou, inclusive, a gente começar esse projeto, que foi: os planos de Deus não cabem numa planilha de Excel. Boa. Essa frase eu guardei, porque por diversas vezes eu também pensei aonde onde eu queria chegar versus aquilo que eu estava disposto a fazer e o modelo de negócio que eu estava trabalhando. E justamente a ambição de chegar mais longe, não só para que eu e minha família pudesse desfrutar disso, mas para que a gente pudesse ser abundante na vida dos outros, que é isso que a gente está falando. E esse é um dos principais motivos pelo qual
a gente está aqui hoje num estúdio gravando para que a gente possa distribuir isso para cada vez mais gente, esse conhecimento. É justamente isso, para que a gente possa ser abundante, para que a gente possa servir primeiro para depois ser servido. Muito bom. Peterson, depois de Portugal, então, vocês voltaram para o Brasil, começaram a parte de social media, você entrou no tráfego pago, você ficou muito bom nisso. O melhor, só para falar. Muito bom. Quanto que isso fez diferença nessa trajetória de vocês? A energia que tu colocou nessa gestão de tráfego para levar os infoprodutos da Bruna para frente e no detalhe ali, buscando entender, buscando ser melhor do que qualquer um à tua volta para que vocês pudessem ter sucesso. Quanto que essa atenção aos detalhes e essa intenção de melhora contínua fez diferença? Boa, vamos lá. A gente voltou de Portugal, então Bruna começou a ter a parte das mentorias, né? Já estava vendendo mentoria para Portugal, de como se posicionar no Instagram e tudo mais. Foi bem naquela época que começou a bombar os infoprodutos. E aí eu fui para a parte do tráfego pago, custo de lead baixo e tudo mais. Comprei um curso, aprendi e comecei a trabalhar nisso. Só que a parte dos cursos, e isso é até hoje, enfim, eu sou, acho que um dos maiores consumidores de curso. Acho que já investi mais de 400 mil fácil em curso, mentoria, fácil. Então eu aconselho comprar, porque você precisa de mentores para você chegar no próximo nível. Você não vai chegar sozinho. Não tem porquê, você pode até chegar, vai ser mais difícil. Mas eu iniciei com isso, a Bruna com seus infoprodutos. E a gente começou a vender a parte de lançamentos também para os clientes, porque na parte de geração de lead, captação de lead, funil de vendas e tudo mais de infoprodutos, eu me tornei craque nisso. Eu era muito bom, cara, de verdade. Enchia grupo de WhatsApp. E naquela época, meus amigos, não existia o chat GPT. Então, tipo assim, era copy mesmo, meu irmão. Era lá escrever o textinho, não é que nem hoje vai no chat, me mande uma mensagem pro meu lançamento. Não, meu irmão, era lá. Faz aí, refina aí. Falta um dia, falta 2 dias, é amanhã, é hoje, é tal horário e tal. Cara, tudo na mão, tudo na unha, como a gente dizia, né? Dava um trabalho pra caramba, mas nós estava lá fazendo. E a atenção nos detalhes, esse cuidado, entender todo o processo, a jornada de compra dos clientes fez com que eu conseguisse entregar um resultado melhor com essa gestão. E até então a gente não queria ter agência, né? Até então a gente não queria ter agência. Tava bem bom, ela sendo a social media, a mentora, eu sendo o gestor de tráfego, e é isso. Eu era o gestor de tráfego, não fazia mais nada, né? E a gente foi crescendo, foi fluindo, a Bruna começou a faturar bem com as mentorias, então na época lá ela cobrava, 2021, isso já estamos falando de 2021, ela cobrava seus 1.000, 1.500 por mentoria e a gente vendia a cada R$200 investido, a gente conseguia vender uma mentoria nova para Portugal. Eu já tô trazendo para real, mas lá a gente cobrava seus 250 euros, 280 euros uma mentoria, entendeu? Que era muito barato lá para Portugal. Era pouco lá, mas era bastante aqui. Era pouco, porque o pessoal daqui ainda não anunciava muito pra fora. E como a gente viveu lá, eu comecei a anunciar pra lá. Falei, por que a gente vai vender no Brasil se a gente pode vender lá fora? Então, a atenção nesses detalhes, entender que existia um outro mercado, né? Novas oportunidades fez a gente ir crescendo e evoluindo, mas sem ideia de ter agência. Era mesmo só prestador de serviço ali, ter uma agência, fazer o social media, fazer um lançamentinho. E era isso. Vocês entraram num platô que ficou confortável. Tava confortável, porque vamos falar, aquela época a gente saiu de 0 de faturamento e a gente tava ganhando aí nossos 5 mil reais em casa. Meu irmão, trabalhando de casa, ganhando 5 mil reais. Eu era rico, entendeu? 2021, eu era rico, não precisava de mais nada. E em que momento que desbloqueou a vontade de morar fora de novo, a vontade de abrir uma agência e até chegar num ponto de uma agência física? Boa, aí, cara, o que aconteceu? Eu falo da importância de mentores e tudo mais. Ele não foi, eu não seguia, não conhecia, mas ele era até conhecido como o Samurai, enfim. Fez um evento em Porto Alegre e eu peguei e fui nesse evento. E aí porque eu tava fazendo um lançamento pra Bruna. E aí ele tinha lá dentro do evento, ele vendeu uma formação de lançadores em São Paulo. Eu falei, isso é interessante, eu tô no lançamento, o cara falou que já lançou o Paulo Vieira, o cara entende de lançamento. Peguei e fui, meu irmão. Era 10 mil reais e era tipo,
Isso foi num domingo, o evento, e começava na sexta-feira a formação. Era sexta, sábado e domingo. Só que a passagem era de avião para São Paulo era muito cara e nós não tinha dinheiro ainda, entendeu? Era 10 mil a mentoria e mais a passagem de avião, mais hotel, tudo. Toda a logística. Eu olhei pra Bruna e falei, eu vou ir. Ela falou assim, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei assim, mas tem o tal do cartão de crédito. Dá pra parcelar em 12 vezes e vamos ser felizes. E a gente tá num lançamento e eu vou aproveitar. Eu sempre fui muito... Cara, oportunista é uma palavra feia, talvez não encaixe muito bem, mas eu gosto de aproveitar as oportunidades que Deus vai colocando na minha frente. Então, eu falei, eu vou lá e vou mostrar pra ele o lançamento que eu tô fazendo pra você e vou pedir pra ele me ajudar, porque ele é especialista nisso. E dito e feito, fui, parcelamos lá no cartão lá, 12 vezes de sei lá quanto, mais passagem de avião, hotel, tudo, e fui. Quando eu cheguei lá, cara, eu fui buscando o lançamento. Mas sabe aquela coisa que os planos de Deus são muito maiores do que os seus? Eu fui buscando o tal do lançamento, né? Ficar especialista. Quando eu cheguei lá, eu entrei, eu vi que o cara tinha uma agência. Até então, eu nunca queria ter agência. E eu comecei a entrar naquilo lá e eu vi que tinha uma sala com uma equipe, outra sala com outra equipe. Eu comecei a questionar, mas o que são eles? Ah, eles são meus closers. Ah, aqui, esse aqui. Ah, esse aqui é meu time de criação. Ah, esse aqui é meu time de atendimento. O Customer Services, CS, né? Meu time de CS. Eu falei, caraca, que legal, cara. E quanto é que tu fatura aqui? Ele falou, não, minha agência tem um faturamento de 500 mil por mês. Eu falei, tu tem tempo pra fazer o que tu tá fazendo? Ficar dando cursinho aí, essas coisas? Ele falou, sim, porque meu time tá rodando. Aquilo ali, meu irmão, destravou minha mente. Eu liguei pra Bruna na hora e falei, Bruno, vamos ter uma agência. Pode mudar aí o que a gente é de prestador de serviço, agora a gente é agência. Não tinha nome, não existia BioConnect ainda, não existia. E eu falei, vira uma agência. Como assim? Eu fui em casa, eu te explico. Deixa eu fazer aqui o evento. E cheguei na segunda-feira, sentei pra conversar com ela. Aprendi lançamento e tudo mais. Acabou que foi um lançamento que deu errado. O pessoal falava muito, né, que você vai investir 3 mil no lançamento, você vai faturar 100 mil, 200 mil, tal. Não era bem assim. Então, esse até foi um ponto que depois eu posso aprofundar mais, que fez com que naquela época, eu e a Bruna, a gente não tivesse ficado milionário. Porque a gente não conseguia contar mentiras. Isso é uma coisa que tá dentro da gente. Não consigo. Se é pra mim ganhar dinheiro em cima de mentira, de ficar brincando com o sonho das pessoas, eu não vou. Isso não é válido pra mim, isso até hoje. Então, participei tudo, fizemos um lançamento, foi frustrante. Foi onde a Bruna, basicamente, ela já tinha feito alguns. E ali ela teve um burnout. Porque ela era a imagem, ela que gravava muito vídeo, ela que fazia tudo. Aquilo ali era para ser o nosso maior lançamento. A gente acreditava, cara, que ali nós ia ficar rico, de verdade. Nós ia ganhar nossos 100 mil. Eu e ela acreditava fortemente nisso. E foi frustrante, cara, porque a gente recuperou o valor que a gente investiu, mesmo investiu no tráfego, né? Porque tudo que eu investi lá no curso, no formação de lançadores, não valeu de nada. E aí a gente começou a pensar, e agora? O que a gente faz? A Bruna era a que aparecia. Eu não sabia nem falar, nem hi, nem bye na frente da câmera, meu irmão. Não gostava de aparecer. Eu tinha pavor, medo. Não sei, cara. Eu chegava na frente da câmera, eu travava. E aí eu falei, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter agência. Vamos mudar tudo pra agência, e é isso e tal. Tá, mas não tinha nome agência. Vai sem nome mesmo. A gente colocou agência de marketing. E acabou. Não entendia nada sobre isso. Só que eu fiquei com o contato desse mentor, né? E eu comecei a perguntar algumas coisas pra ele. Ele foi me passando, enfim, obviamente não passa tudo. Mas aquilo que eu te falei, a gente sempre vai atrás. A gente faz. Eu já sabia onde eu queria chegar. Eu só precisava descobrir como. Então ali a gente começou a trilhar esse caminho. Não tinha nome da agência, mas foi dali que surgiu a ideia de ter uma agência de marketing. Junto a isso, a gente começou a trabalhar. Não parou, porque precisava pagar as contas. A Bruna falou, vamos morar nos Estados Unidos. E você conhece a Bruna, você sabe como ela é. Quando ela fala alguma coisa, meu irmão, esquece. Ela vai fazer, mas não tenho visto. Beleza, não interessa, a gente vai fazer. Mas você sabe que para tirar um visto americano, você precisa ter raízes, né? Você precisa ter um background, você precisa ter um propósito para ir. Beleza, Estados Unidos não dá. Vamos para Irlanda. Irlanda é fácil, é comprar passagem, fazer uma matrícula na escola. E nós começamos a se perder, porque a gente deu errado o lançamento. O Bruno entrou em burnout. A gente decidiu ter agência, a gente não sabia como ter uma agência. O que a gente teve de ideia? Vamos escapar. Vamos fugir. Vamos tentar uma válvula de escape, sabe? Vamos para outro país. Lá eu trabalho de garçom,
vou ganhar em outra moeda, ela trabalha em alguma coisa, vai ganhar outra moeda, e a gente vai sobreviver. E aí compramos um intercâmbio pra Irlanda, tava com passagem comprada, faltava 20 dias pra nós viajar, porque você conhece a gente, é tipo, vou fazer, é de hoje pra amanhã. Máximo 15 dias, 30. Não tem muito tempo. A gente é muito ação-reação. Eu vejo isso como bom, mas eu vejo isso como muito, muito arriscado, né? Compramos tudo e do nada me lança um vídeo no YouTube falando que o governo da Irlanda tinha mudado. Eu não sei o certo o que que aconteceu, mas tinha mudado. Sim, tinha mudado que agora a segunda pessoa, o cônjuge, não poderia mais trabalhar. E aí eu pensei, e agora? Vou ficar fazendo o que lá se ela vai estar estudando? Como é que a gente vai sobreviver? Aí entramos em todo aquele rolê de cancelamento, de reembolso e tudo mais. Perdemos mais uma grana ali, que aquela época acho que foi uns 5 mil reais. E era, tipo, quase tudo que nós tinha economizado, fora o que nós tinha pagado. E a Bruna falou, Estados Unidos. Só que quando a Bruna fala, meu irmão, esquece. Eu aprendi a ser sensitivo e ouvir ela. Quando ela fala, acabou, é aquilo ali. Começamos a buscar assessoria, todo mundo olhava pra nós, bem assim, tá, mas qual a tua formação? Não tenho formação. Tá, mas tu tem bens no Brasil? Não tenho bens. Tá, mas teus pais têm o quê? Meus pais não têm nada. Aí a assessoria pegava e falava, tá, então a gente não vai fazer, porque vocês não têm nada, vocês não vão conseguir. E nisso, a gente encontrou uma pessoa, que é a Célia da Yes Visto, e ela falou, vocês não vão passar, mas eu gostei de vocês, eu vou fazer só pra ajudar. Cobrou, obviamente, mas cobrou baratinho. E, cara, a gente crê muito em Deus. E Deus abriu a porta e sem ninguém acreditar, a gente tirou o visto de estudante para os Estados Unidos, isso em 2000. Isso tudo em um ano, tá? Parece que a gente viveu anos aí, mas foi tudo, tipo, muito rápido. E a gente tomou a decisão de ir para os Estados Unidos. Que ano foi esse? 2021. 2021. 21, finalzinho de 2021. Legal. Quanto... É interessante isso que você falou, porque tu acreditou que ia ser o maior lançamento de vocês. Tu foi lá e pegou com um mentor a metodologia para fazer aquilo ali e trouxe para aplicar no teu negócio com a Bruna. E a gente vê muito hoje os coaches falando que você precisa acreditar de verdade que a coisa vai dar certo. Quanto tu acha que realmente é técnica e modelo de ação e quanto tu acha que é acreditar de verdade? Porque se eu acreditar muito naquilo ali, mas eu estiver fazendo algo sem um modelo certo, provavelmente eu vou estar plantando uma semente boa num concreto, né? Qual tu acha que é a relação disso? O que realmente é acreditar no negócio versus técnica e modelo para fazer aquilo ali da melhor forma possível? Boa, vamos lá. São 2 pontos importantes, tá? Primeiro, o acreditar no negócio, você precisa acreditar, porque senão não vai. Mas também você não pode acreditar e tentar fazer com achismo. Porque aí você vai dar um tiro no escuro, você vai se quebrar. Isso é certo. Pode acontecer, você já ouviu falar naquele fator sorte? Sim. Ele existe, tá? Ele existe. Comigo não funcionou, mas ele existe. Então, se acreditar e você ter o fator sorte te ajudando, pode funcionar muito bem. Mas é muito importante você ter a técnica, você ter um plano para isso e você entender o que você está fazendo. Só que uma coisa que em mim me travava muito, eu acho que essa é a dificuldade de muitas pessoas, é a perfeição. Você querer buscar o Uau. perfeito. Você querer buscar saber fazer tudo. Isso me travou de chegar no nível que eu tô hoje muito mais rápido. A perfeição, cara. É isso. Esse é o maior problema. E o que fez a gente ter problema nesse lançamento também foi buscar a perfeição. Porque a perfeição, ela vai fazer com que você não seja maleável, você não sinta o negócio e você consiga se moldar rápido, né? Eu falo como você é como uma água, conseguir se moldar e preencher onde precisa ser preenchido. Então a perfeição me travou muito, a perfeição foi o maior fator para falta de resultado nesse lançamento, porque a gente acreditava, a gente tinha a técnica, mas a gente tentou ser tão linear, tão perfeito, que a gente não conseguiu, e o improviso no mundo dos negócios, ele é importante. O improviso, ele pode salvar o teu negócio, entendeu? O improviso, ele pode salvar, mas se você buscar a perfeição, você não tem habilidade para improvisar. Legal, tu falou que vocês têm o costume de fazer as coisas muito rápido. Decidiu, vai fazer, vai entregar rápido.
quanto vale você executar isso com velocidade? De justamente o feito ser melhor do que o perfeito. De você decidir, você entender e executar o mais rápido possível. Cara, eu aprendo isso todos os dias com a Bruna, tá? Todos os dias com a Bruna. Eu vejo que essa é uma habilidade dela e ela treina, assim como eu tenho habilidades que eu treino ela diariamente. Mas o diferencial, cara, é que se você executa rápido, eu sou muito competitivo. Isso vem lá da minha infância, quando eu jogava futebol, enfim. Quando você executa rápido, você provavelmente está executando na frente de outra pessoa que poderia executar o mesmo plano que você. Entendeu? Então é muito importante você executar rápido, porque toda ação vai ter uma reação. Você vai ver se o resultado foi bom. Você só tem dois caminhos. Ou o resultado vai ser bom, ou o resultado vai ser ruim. Se for bom, show. Você analisa o que deu certo, aperfeiçoa e vai pra frente. Se deu ruim, o que você tem que fazer de novo? Analisa, vê o que deu errado e vai de novo, meu amigo. Você não tem muita saída, entendeu? Só que você não vai conseguir chegar no resultado bom ou no ruim para você conseguir fazer essa análise e melhorar, ou fazer essa análise e buscar um micro resultado, se você não agir, se você não executar rápido. Porque se você ficar só na ideia, só no plano e tudo mais, cara, talvez eu até sou. Hoje as pessoas elas me veem como um pouco radical, mas eu acredito que se eu não tiver aqui amanhã para poder executar, por que eu não vou deixar de fazer hoje, entendeu? E tudo que tá aqui não pertence a nós, meu irmão. Tudo que tá aqui pertence a ele, entendeu? Então, ele já me deu a habilidade. Eu vou lá, vou executar. Se der errado, show, aprendi, deu errado. Se der certo, show, aprendi. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu vou chegar no outro nível? Então, esse é o diferencial de executar rápido. Então, errar não é uma coisa ruim. Você só tem que errar rápido e consertar rápido. Cara, errar é a melhor coisa que pode acontecer na tua vida. E imagina se tudo que tu tentou fazer até hoje tivesse dado certo. Você não tava aqui. Entendeu? Perfeito. O dar certo é... O dar certo é muito relativo. Eu acho até ruim, tá? Tem que dar errado pra dar certo. Então, você tem que ir construindo isso. Tu acha, então, que essas barreiras, esses erros que vocês tiveram de não conseguir ir para a Irlanda, de não conseguir fazer um lançamento que vocês esperavam, foi justamente a vida mostrando para vocês que o caminho não era por ali, que vocês precisavam dessa força de vontade, mas para empregar em outro caminho, não ali. Com certeza. Né? Com certeza. Perfeito. E então vocês entraram nos Estados Unidos com visto de estudante. E já partindo do que seria um milagre. Ninguém acreditou em você, só a Sally. Só a Sally. E o milagre começa aí, porque visto de estudante é caro. Eu tinha só um carro, mas eu conseguia vender o tal do carro. E, cara, é você acreditar tanto no sonho, só que não só acreditar, você agir. E a gente não tinha dinheiro pra ir. Porque, pô, dólar é caro, né? Aquela época lá tava quase R$6, se eu não me engano. Tem que puxar ali, mas tava quase R$6, que a alta do dólar tava muito, muito alta. E nós não tínhamos. Eu sei que nós precisávamos juntar 85 mil. E a Bruna falava, fica tranquilo que a gente vai juntar. Eu falei, vai juntar da onde? A gente tem 10 mil na conta do banco e estamos com os vistos agora. Ela falou, não, vai dar. Só que nós tínhamos um prazo pra isso. Um prazo de 60 dias, que era quando a gente ia viajar. Porque a gente já tirou visto e já foi. Então, a gente começou a trabalhar, acreditar cegamente que a gente ia juntar esses 85 mil. E, cara, é aquilo que eu falo, o movimento ele vai gerar um resultado. Começou a entrar tanto cliente, mas tanto cliente dos Estados Unidos, inclusive, começaram a chegar até a gente através do perfil da Bruna, que já estava meio parado e tudo mais. E aquilo ali começou a abrir portas para nós. Começou a entender que, opa, existe um mercado aqui. Existe um outro negócio que a gente pode fazer. Então, a gente acreditou cegamente naquilo ali e a gente não parou de fazer até a gente conquistar. E, assim, eu sinto que, fala, né, que o universo conspira ao nosso favor se a gente acreditar e estar em movimento. É aquilo, começou a vir cliente. Começou a vir cliente, fui vender o carro, ninguém paga bem no carro, né? Hoje eu até tô no ramo, enfim, ninguém paga bem nos carros. E eu cheguei num cara e falei, meu amigo, eu tô vendendo o nosso carro. É pra gente ir pros Estados Unidos. É o nosso sonho. É só o que a gente tem e tá faltando X valor pra nós ir. Aí ele olhou pra nós assim, tu tá falando sério ou tu tá mentindo? Isso foi lá em Canela. Eu falei, é sério, a gente tá aqui, essa aqui é minha conta bancária, falta esse valor aqui. Ele falou, teu carro não vale isso, mas eu vou pagar pra ajudar vocês porque eu acredito no sonho de vocês. O cara nem sabia quem a gente era, o cara não conhecia a gente. Foi eu e a Bruna em sinal. E aí a gente foi em Canela vender o carro com 2 cadeirinhas de praia no porta-mala do carro. Voltou eu e ela de busão, já com o dinheiro na conta e as cadeirinhas de praia dentro do busão, né? Pra quem não sabe é ônibus, né? Bom demais, bom demais. Turma, olha só, para você que é empresário, empreendedor ou decisor,
você sabe que só crescer não basta. A empresa precisa continuar funcionando bem, continuar decidindo bem e continuar protegida à medida que a responsabilidade aumenta. E é justamente nisso que a Guardian Defense atua. Com o Guardian Continuity Program, a gente te ajuda a identificar vulnerabilidades que muitas vezes passam despercebidas no teu dia a dia, mas que podem custar caro quando a pressão aumenta. E a gente olha para a continuidade da decisão, para a proteção das pessoas-chave, para o risco humano e comportamental, para a exposição física e para a tua capacidade real de responder a situações críticas. Em resumo, a gente te ajuda a crescer com mais resiliência, mais clareza e menos improviso. Se você quer entender onde estão os gaps da tua operação e o que precisa ser tratado primeiro, entre em contato aqui com a Guardian Defense nesse link que está na tela e a gente vai agendar um diagnóstico inicial para construir um plano de acordo com a tua urgência e a realidade da tua empresa. É interessante observar como as histórias se convergem, né? Porque tu falou que vocês deram tudo que vocês tinham e ainda tiveram que buscar mais. E provavelmente a gente vai ver muito aqui na história de quem é grande hoje e a gente ouve e percebe isso no dia a dia, de que quando a gente tem sonhos grandes, a gente quer alcançar coisas grandes, a gente também tem um preço a pagar por isso, né? E às vezes a gente aposta justamente tudo e até mais do que a gente tem para conseguir chegar lá. Muito bom. Chegaram nos Estados Unidos, conseguiram bater a meta dos 85, chegaram lá. Qual foi o desafio de vocês nos Estados Unidos? Meu amigo, aí começa uma história complicada. Porque a gente foi para os Estados Unidos, mas eu não sabia falar hi nem bye. Não sabia nem pedir água em inglês, meu irmão. Eu ia passar sede, não conseguia pedir nada. E antes de nós ir, a Bruna falou: eu quero que você, nos Estados Unidos, sem romantismo, né? Você sabe que nos Estados Unidos, a maioria dos imigrantes que vão pra lá, eles vão trabalhar no subemprego. Sim. Construção, pintura, granito, landscaping, que é corte de grama, tile, que é piso. O pessoal vai pro submundo, subemprego, não tem. É o que tem lá pra você, pra ganhar seus 120, 150 dólares por dia, né? E é isso. E a Bruna falou, não, a gente olhava muito vídeo, né, no YouTube, enfim, e a gente via os caras vendendo carro e tudo, e a Bruna falava, eu quero que você trabalhe vendendo carro nos Estados Unidos. Nunca vendi carro na minha vida, meu irmão, não sabia, eu não entendo nada de carro, não entendia, né, agora eu entendo, não entendia nada de carro. E ela falou, eu quero que você trabalhe com venda de carro. Eu falei, tá bom, meu amor, é isso aí, vamos lá. Chegamos lá, alugamos um apartamentinho, né? A gente alugou do Brasil, a gente também não é inocente, a gente sempre tentou fazer tudo meio organizado. Então nós já fomos com um apartamento alugado, enfim. Chegamos lá, nós tinha dinheiro para viver 3 meses. Esse era o nosso capital lá. E a Bruna tinha que estudar, tinha que pagar a escola, tinha que fazer tudo isso. Chegamos lá, segundo dia já instalado, porque ela é muito acelerada, você não tem esse negócio de tô cansado, esquece, meu irmão. Lá, se você não correr, acelerar, já era. E isso, eu vejo que lá a gente aprendeu essa escola, sabe? Do ser acelerado, do não parar. Porque aqui, o pessoal é mais cômodo, né? A vida aqui é muito mais tranquila, digamos assim. E aí a gente já, 2 dias, segundo dia, pô, bateu uma oportunidade no Facebook. Procura-se pintor. Ó, o Peterson, nunca tinha pegado um pincel, num rolo de pintar, nada. Eu falei, vou ligar pra esse cara, eu vou pedir pra ele me buscar pra trabalhar. E liguei e marquei com o cara pra ir trabalhar. A gente chegou no domingo, eu marquei na quarta pra ir trabalhar com ele. A Bruna falou, não, você não vai. Eu falei, ué, como assim tu não vai? Eu que sou o homem da casa, eu que decido o que eu faço ou não faço. Ela falou, não, você não vai. Você vai comprar o nosso carro. A gente precisa de carro, tava com o carro alugado. Eu falei, tá, e o que tu vai fazer? Ela falou, eu vou ir trabalhar, eu vou fazer um extra de babá. Ela já tinha tido uma fase lá, enfim, e aí ela foi fazer um extra de babá. 1h30 de distância, meu irmão. É como se fosse daqui a Caxias, sei lá, é longe pra caramba. E ela foi com o carro alugado e eu fui atrás de comprar um carro pra nós. E por coincidência, a loja que ela também encontrou a loja pra comprar o carro, ela falou, quero esse carro, um Corolla. Cara, chegar nos Estados Unidos, comprar um Corolla, meu irmão, a gente é rico, né? No Brasil, comprar um Corolla não dava, naquela época não tinha. Chegamos lá na loja pra olhar o carro, enfim, e já fazia um marketing, já fazia tráfego, tudo, e assim, eu sou aquele cara da oportunidade.
sentado na mesa, negociando, ela não gostou do Corolla no sinal, ela foi lá e falou, quero uma Sportage. Meu amigo, Sportage marcaram com Corolla, né? Mas ela falou, eu quero. Eu falei, tá bom, meu amor, se você quer, a gente vai comprar. Vamos dar um jeito. Não tem o dinheiro? Não tem, mas nós vamos conseguir. E lá, a loja, Deus já tinha preparado aquilo pra nós. Não tem, Deus já tinha preparado. Na negociação com o dono, deu $4.500 de entrada, eu falei pra ele, eu não tenho. Eu tenho 2. Tá, mas os outros 2.500? Eu falei, eu não tenho. Ele falou, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou parcelar pra ti a entrada. Esses 2.500 tu me paga 250 por semana. Eu falei, é sério? Ele falou, é sério. Eu falei, mas tu nem me conhece. Ele falou, não tem problema. Aí eu falei, tu não tá precisando de serviço de marketing? Ele falou, tô. Eu falei, então pronto. É aí, eu vou fazer teu tráfego. A loja era uma loja nova, né? Ela tinha 10 carros no pátio. Hoje é uma loja com mais de 150 carros no estoque. É uma loja gigantesca. E conversa vai, conversa vem. Ele falou bem assim, o que que tu vai fazer aqui? Eu falo, não sei, eu vou trabalhar na construção, vou fazer alguma coisa. Aí ele falou, você não quer vender carro? Aí eu lembrei da Bruna antes de nós viajar, ela falando que eu ia vender carro. Aí eu falei, vou vender, pode ser. E ali eu comecei uma jornada diferente nos Estados Unidos com a profecia da Bruna. O quanto tu acha que a esposa na nossa vida, no nosso casamento, ajuda a esticar a gente? E o quanto tu acha que elas têm um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de, de pressentir o que pode ou não acontecer na nossa vida? Porque eu observo que isso é uma coisa que às vezes a gente não dá a devida atenção, justamente por aquilo que tu falou, né? Eu que sou o homem da casa, eu que decido. Mas o ser mais flexível e prestar mais atenção nessa sensibilidade da tua esposa e no quanto que ela tenta te esticar foi crucial para viver a vida que vocês têm hoje. Boa, vamos lá. Cara, pra mim o papel da mulher é edificar o lar. Uhum. Então eu tenho pra mim essa visão e isso é um alinhamento que eu e a Bruna a gente tem junto, que a mulher ela tem 2 papéis na vida do homem. Ou ela vai puxar o homem pra cima, ou ela vai puxar o homem pra baixo. Não tem. Ou a mulher ela vai te levantar ou a mulher ela vai te derrubar. Ela tem total poder sobre isso, tá? Tá na natureza. Eu acredito muito nisso. Então, é uma coisa que eu vejo que é uma habilidade da Bruna. Ela sempre tá esticando, esticando, esticando. E muitas vezes, cara, a mulher, muitas vezes não, a mulher, ela é mais sensitiva com o homem, não tem o que falar. E sabe qual que é o maior defeito que eu vejo na minha percepção? A gente foi criado assim, Uhum. né? Pelos nossos pais, avós. Ah, eu sou o homem da casa, eu que mando. Mulher, você tem que fazer só isso, isso, isso. Cara, isso fez com que mulheres não conseguissem ter voz dentro dos relacionamentos, de expor, né? Tudo aquilo que elas sentem, elas são muito mais sensitivas, não tem? E isso impediu com que elas esticassem homens, Uhum. né? E hoje a gente tem muitos homens que são os machões, mas eles não conseguem proporcionar algo diferente para a família deles, né? Não conseguem muitas vezes, não vamos entrar nesse assunto, mas até transbordar na educação dos filhos deles. Uhum. Então isso é um ponto muito delicado. Então elas são mais sensitivas, elas têm o poder ou de te levantar ou de te derrubar. E eu vejo que toda mulher que não estica o homem, que não pede um pix pro homem, um pix gordinho, um pix grande, ela tá criando um homem frouxo dentro de casa. Isso é o que eu acredito, Entendi. entendeu? Independente do que as pessoas pensam, é o que eu acredito. Entendi. Cara, então vocês têm combinados, vocês conversam sobre quais são os limites que vocês decidiram passar naquele período para chegar até determinado prêmio. Você escuta a intuição, você escuta aquilo que a tua mulher traz para ti. E sinceramente, isso é uma coisa que eu também preciso agradecer a Giovana, porque eu levei pouco em consideração no início, mas nada disso aqui estaria acontecendo hoje se eu não tivesse parado e escutado mais ela, ter deixado ela me esticar, porque de fato eu concordo contigo que elas têm uma sensibilidade muito maior e elas têm uma intuição muito maior que a gente. Perfeito. Peter, tu falou que tu gosta muito de ir a mentorias, a programas, a ter mentores, ter pessoas que já chegaram mais longe para que você tenha
uma visão mais aberta de onde você pode chegar e como, mas sempre trazendo para a tua realidade do teu jeito. Quanto você acha que é importante essa exposição a mentorias, essa exposição a novos locais, ao próprio networking, né? O quanto o networking faz diferença na tua vida também, conhecer pessoas e poder trocar informações, tirar dúvidas com aquelas pessoas que já fizeram isso. E quanto tu acha que é difícil a gente ultrapassar essa barreira daquilo que nos foi ensinado, daquilo que a família traz pra gente, geralmente não por mal, mas colocando a gente numa cúpula, dizendo que não é interessante você fazer, não é interessante você dar tudo de si para aquilo, porque se não der certo, quão difícil é romper essa barreira e o quão importante é ter esses mentores, esse networking e essa visão mais ampla de onde se pode chegar. Bom, vamos lá. Cara, sobre essa questão de mentores, tá? Mentorias e tudo mais. Como eu falei, eu, com certeza já passei de 400 mil reais em compras de mentorias. Já comprei mentoria de 100 mil, 150 mil, 80 mil, 40 mil. E, cara, é muito importante. Só que eu vou falar bem a verdade pra você. Uma mentoria não vai salvar o teu negócio. Uma mentoria não vai fazer você ficar rico. Uma mentoria não vai resolver os teus problemas. A mentoria, ela vai te dar... Eu vejo hoje a mentoria como uma porta de acesso a alguma informação que vai evitar com que você tropece no meio do caminho ou leve mais tempo para passar por aquela fase e tudo mais. Hoje o mercado de mentoria, cara, ele tá muito delicado. Todo mundo é mentor, todo mundo é especialista, mas não tem um background, não tem uma raiz ali, porque hoje na internet você fala o que você quer, você bota a roupa que você quer, você faz o vídeo que você quer, você aluga o carro que você faz o que você quiser, entendeu? Mas qual é o background? O que essa pessoa já viveu? E não só isso, ela pode ter um resultado financeiro, mas será que ela está alinhada com os outros valores que você acredita que é importante para você e para sua família? Então, hoje eu analiso tudo isso. Mas é muito importante, cara. Todas as mentorias que eu comprei, de verdade, eu não consumi tudo. Eu busquei uma informação e aí entra aquele outro ponto que é um diferencial nosso, que é a ação rápida. Então, eu ouvia, eu executava, gerava um resultado e muitas vezes eu nem entrava mais naquela mentoria porque eu já colhi o fruto e já destravei o que eu precisava destravar. Então, entrar nas mentorias não esperando um milagre, não vai acontecer. Você consegue ali tirar uma dúvida, às vezes a dúvida do outro vai resolver o teu problema também, mas de nada vai adiantar se você não tiver uma ação. Se você não tiver ir lá e botar a cara a fazer, e se der errado, você traz o feedback errado, se der certo, você traz e pergunta como melhora. Então é muito importante. A questão de networking, cara, é muito importante. Só que, de verdade, hoje o network, eu já acessei vários grupos de pessoas grandes, pessoas famosas, e eu vejo que é uma relação de muito interesse. Só que para você conseguir fazer um network verdadeiro, primeiro você tem que ser interessante para as pessoas, antes de você ter interesse nas pessoas. E muitas vezes o pessoal confunde network com ir lá tirar uma foto com um famoso ou algo do tipo, postar e tentar crescer em cima daquilo. Eu mesmo, e por eu ser uma cara de executar muito rápido e tudo mais, eu me fecho muito pro que tá no externo. Então, tipo assim, se eu tomar uma decisão de fazer alguma coisa, eu não olho pro lado e eu não ligo se vai ter alguém ali comigo, tá? Talvez isso seja um defeito meu, mas até então vem funcionado. Mas um mentor, ele serve para tirar alguma dúvida. Então, o networking, você tem que ser interessante para a pessoa antes de ser interesseiro. E hoje, os networkings que eu já tentei acessar, todo mundo é interesseiro. E aí, é uma coisa que não bate muito com o que eu acredito. Então, eu não vou. Mas o network, ele é extremamente importante para qualquer fase da vida da gente. Legal, então, acima de tudo, a gente tem que lembrar dos nossos princípios para não se deixar vender, mas é importante ter relacionamento real, verdadeiro, algo que a gente entregue valor para receber valor, não só crescer em cima da fama dos outros. Muito bom. Eu ultimamente tenho percebido que algumas conexões antigas, justamente de ter entregado um bom trabalho sem esperar nada em troca, hoje me recompensam por isso com um networking sincero, real e que agrega muito justamente nesse sentido. Coisas que às vezes eu demoraria semanas estudando, os caras me trazem pronto numa conversa de 30 minutos.
Excelente. Porque eles já têm conhecimento, eles já passam por aquilo ali, eles têm um carinho já, justamente por isso. Porque em algum momento teve esse papel de ser interessante antes de ser interesseiro. E aí acaba que você também não tem nem vergonha de pedir alguma coisa ou de ser chato, porque você sabe que é uma troca e não é só um consumo, né? Muito bom. Então, a BioConnect, na verdade, era só uma agência De marketing. sem nome. O nome da agência era Marketing. Ela veio muito forte, depois ela diminuiu, depois vocês acessaram os Estados Unidos. Lá você conseguiu, então, fazer com que ela começasse a funcionar nessa revenda de carros. Uhum. E aí você começou a vender carros lá, enquanto fazia o tráfego, enquanto fazia o marketing também. Uhum. A Bruna também entrou nessa para fazer as postagens da agência também, Da loja. da loja também. Uhum. A Sim. Bruna também entrou. Perfeito. E aí, você se descobriu em vendas aí, ou é uma coisa que já vinha de muito tempo? Ah, já vinha de muito tempo. Eu só não tinha entendido ainda. Uhum. Mas isso já vinha de muito tempo, porque antes disso, quando eu era garçom, eu via que eu era o único garçom que eu conseguia vender vinho de mais de R$ 1.000. E os garçons vendiam vinho de 80, 90, R$ 200. E quando eu chegava, vendia uma garrafa de 1.000, 2.000, 4.000. Tinha um... Agora eu me esqueci o português famoso, daqui a pouco eu lembro e aí eu falo. De R$ 7.000 eu vendi aquela garrafa. Eu falei, caraca, meu irmão, eu sou bom nisso aqui, porque pro cara pagar R$ 7.000 num vinho velho. Eu me tornei sommelier também pra aprender sobre vinho, enfim, pra poder vender. Eu falei, caraca, tem algo aí. E quando eu fui para os Estados Unidos, entrei então para fazer o marketing interno dessa agência, né? Dessa agência de carros. E falei, vou vender também. Comecei a vender, fazer marketing interno, enquanto meus colegas da loja vendiam seus 4, 5 carros por mês. Meu primeiro mês eu vendi 12. Eu falei, opa, como assim? Se eu nunca vendi carro, o primeiro mês eu vendi 12. Só que aí eu fui analisar brevemente, né? Sem muita noção. Eu não falava sobre o carro. Eu falava sobre conexões, sobre pessoas. Eu cuidava do que era importante para a pessoa. E o carro, ele era só o produto. E eu falei, opa, tem algo aí. Pensei, foi sorte. Primeiro mês, 12 carros, pô, ele deu um boom financeiro para nós, excelente, né? Uhum. E aí surgiu a necessidade da gente criar um nome pra agência. Porque a gente começou a ficar falado em 30 dias. E aí a gente chegou em casa, eu e Bruna, né, matutando. Aí a gente começou a pensar, o que a gente vai falar? E veio um monte de nome. Mas no final surgiu um tal de BioConnect. Mas por quê? Bio vem de vida, Connect de conexão. E aí a gente pegou e hoje tem o slogan da empresa, né, que é BioConnect, onde pessoas e negócios se conectam. Então a gente, só que assim, o slogan ele não veio na hora. O slogan ele foi construído depois, mas a BioConnect é onde pessoas e negócios se conectam. Esse é o slogan da nossa empresa. E surgiu, e a gente colocou isso pro ar. E foi vindo clientes de outros segmentos. Ressurgiu a chama na Bruna de voltar da mentoria. E ela começou a vender mentoria nos Estados Unidos. Uau. E aí, tipo, porque, cara, ela é muito boa. Uhum. Ela é muito boa no que de ensinar. Uma habilidade incrível. E começou a vender mentoria, e a gente começou a vender mentoria para os Estados e Portugal. E aí ela começou a trabalhar só home office. E estudava, trabalhava home office, vendia suas mentorias, já não vendia mais curso gravado. Vendia suas mentorias que naquela época lá era R$ 3.000, R$ 5.000. A gente tinha 2 planos. E isso dava ali seus $600, $700 a $1.000. Bom, uma baita renda. E a gente começou a construir um patrimônio ali. Ela nisso, eu fazendo o tráfego pago da agência e tudo mais, trabalhando, vendendo carro, e a gente começou a movimentar. E aí a gente começou batendo as metas e tudo mais. E eu lembro que aí nós já tava faturando mais de 20 mil por mês. Naquela época. E nesse momento que a coisa começa a sobrar, a maturidade de entender quanto que a gente pode aproveitar e quanto que a gente tem que reinvestir, quanto que a gente tem que investir no nosso futuro. Como que isso aconteceu ou não aconteceu no primeiro momento? Cara, eu e a Bruna, a gente sempre foi muito controlado, né? Porque a gente passou necessidade, a gente teve momentos de dificuldade, momentos de não sobrar. Então, quando começou a sobrar, a gente não começou a
usufruir, esbanjar e tudo mais. Tanto que esse nosso primeiro ano lá nos Estados Unidos foi um ano muito ruim. Muito trabalho, pouco desfrute. A gente deixou pra ir na Disney depois de 11 meses. Então não era esse mar de rosas, entendeu? Era trabalhar, 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 trabalhar. A gente não saía pro restaurante pra comer, meu irmão. E restaurante lá é barato. E a gente não tinha trabalhado o nosso merecimento a ponto de entender que aquilo ali era importante. E a gente começou a virar uns workaholic. Trabalhar, trabalhar, juntar, juntar, reinvestir, reinvestir, reinvestir. Então, no começo não teve essa clareza, irmão. De verdade, sendo sincero pra você. A gente só sabia que fazer isso aqui dá dinheiro. Tô colocando X. Se eu colocar Y, provavelmente vai dar mais dinheiro. Então, tipo, a gente tava sempre reinvestindo. Eu e ela sempre reinvestindo no nosso negócio. Sem medo, sem medo. Porque se aquilo ali tá dando, é ali que a gente vai colocar. Não usufruímos. E aí entra um ponto ruim, porque você vai se machucando, você vai se ferindo, você começa a se questionar, mas até que ponto vale a pena? Até que ponto isso é bom? E aí foi o que aconteceu, que a gente passou esses um ano produzindo, 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 sem desfrutar, a ponto de novo, a Bruna produzir tanto e ela chegar numa crise, que a mulher, ela é mais sensível, chegar numa crise e ela falar, quero ir embora. Não quero mais isso pra mim. E aí a gente tomou a decisão de vir pro Brasil. E, novamente, né? Isso já 2022. Voltar pro Brasil. Vocês ficaram um ano, depois voltaram pro Brasil. Isso. E nesse um ano vocês já fizeram mais clientes para Bio? Fizemos além mais da... clientes. Sim? Legal. Então vocês já voltaram pro Brasil com clientes fixos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E em Portugal também. Em Portugal a gente tinha só mentorias. Só mentoria? Cliente pra agência não. Perfeito. Então, vocês já vieram em 2022 pro Brasil com uma renda em dólar para viver em reais. Que aquela vez eu dava mais ou menos uns 20 mil reais por mês. Baita salário. Sim. Para trabalhar em casa. Para uma realidade de uma cidade pequena, perfeito. Muito bom. Bom demais. E aí depois no Brasil, qual foi essas saídas e retornos de vocês? Brasil, Portugal, Portugal, Brasil, Brasil, Estados Unidos. Qual era o desafio de voltar para cá e estar perto da família de novo? Existia algum desafio maior, algum bloqueio maior? Porque daquilo que a gente falou, né? Às vezes a família quer proteger a gente e às vezes a gente perto acaba encontrando umas dificuldades maiores do que quando você tá longe fazendo as coisas por si só. Ainda mais que ela tava numa fase que tava um pouco mais complexa, mais sensível. Boa. Cara, de verdade, de coração, o que mais pegava, o que mais era difícil em um retorno pro Brasil, tanto quando a gente voltou de Portugal, quanto a gente voltou dos Estados Unidos, é a sensação de fracasso. Porque as pessoas, quando a gente falava que ia ir, eles falavam, vai dar errado. Não vai. Vai lá, vai quebrar a cara e vai voltar, né? Só que as nossas voltas não era porque deu errado. Era porque a gente entendia que não era o nosso momento de seguir lá. Só que, de verdade, meu irmão, no coração vinha aquele sentimento de as pessoas vão pensar que eu fracassei. O que as pessoas vão pensar de mim? Até então, aquela época, eu ainda não é que eu me preocupava. Todo mundo, cara, não tem. Aquela época ainda assim. Hoje eu já bloqueei isso, tô bem. Mas pensava, o que vão falar de mim, né? Fracassei. Olha lá, foi pros Estados Unidos, quebrou a cara, deu errado, tá voltando, né? Só que pra nós não era uma volta ruim, era uma volta de reconstrução interna. E a gente entendeu que a gente precisava buscar um desenvolvimento pessoal, buscava entender como o nosso negócio, que a gente viu que funcionava aqui, funcionava em Portugal e funcionava nos Estados Unidos. Como que a gente pode fazer com que esse negócio cresça cada vez mais? Então a gente voltava com esse sentimento, ficava preocupado, mas uma habilidade minha e da Bruna, e eu falo isso com propriedade. Quando eu e ela casamos, a gente entendeu que família somos eu e ela. O resto é parente. Peterson, mas isso é muito radical. Não. Eles são parentes. Eu honro minha mãe, eu honro meus irmãos, eu amo eles. A Bruna honra o pai e a mãe dela, irmãs, tio, tia, sobrinha, o que tiver. Porém, família é a gente. Então, sempre a gente vai tomar decisão do que é importante e o que vai fazer com que a nossa família esteja mais perto do nosso objetivo. Então, a gente tinha essa habilidade de falar, mãe, eu te amo, eu te respeito, mas dentro do meu casamento, dentro dos meus negócios, eu não aceito opinião, porque é o que tô vivendo. Ah, mas não, eu tô aqui
Isso foi engraçado. Chegava na casa da mãe, a mãe começava a querer, eu falava, mãe, eu te amo, mas me conta como é que a senhora tá? Faz aquela comidinha gostosa pra gente, vamos tomar um chimarrão? Vamos falar de outra coisa, mas não tenta entrar no meu casamento e não tenta entrar no que eu tô fazendo profissionalmente, porque não vai dar. Até porque eu não podia, e olha que engraçado, eu não podia falar pra minha família, ou a Bruna pra família dela, que você sabe que trabalham na indústria e tudo, que a gente tava ganhando 20 mil por mês. 20 mil por mês pra eles é coisa de... é um absurdo, entendeu? Sim. É muito dinheiro. Você entrou no 1% já. Então, esse era um ponto que doía na gente, porque a gente não conseguia compartilhar nossas conquistas. Eu queria muito falar, nossa, tô ganhando 20 mil por mês, tô tranquilo, já consigo sair num restaurantezinho. A gente pegava eles, ia pra Gramado, comer fundi, porque até aquele ponto a gente não sabia desfrutar pra nós, só a gente achava que nós tinha que levar pros outros pra mostrar que a gente tava bem. E, sabe, e pra fazer aquilo, eu gastava 1.000, 1.500 numa janta e eles sem entender como é que aquilo tava acontecendo, mas nós pagava fundi pra todo mundo, né? Fundizinho em Gramado é maravilhoso. Mas doía na gente não poder falar das nossas conquistas, porque eles não tinham maturidade pra isso. E a gente não tinha maturidade pra falar sem se importar com o que eles iam sentir também. Então ali foi muito delicado, mas o fato da gente entender que família é eu e ela, parente não tem direito de entrar e opinar. E eles até falavam, mas vocês são muito radical, mas foi esse radicalismo que fez com que a gente se mantesse centrado. Porque sempre que entra coisas de fora no casamento, isso faz o casamento balançar. Então, assim, não tô dizendo que a gente sempre foi numa linha reta. Teve momentos de dificuldade, mas a gente entendia. Eu olhava pra ela e falava, você é minha família, eu sou sua família. A gente tá junto. Vamos resolver aqui dentro. Vamos resolver aqui dentro. Fora não. E ninguém entra aqui. Aqui é só eu, você e Deus. Uau. E quanto de não explicar para os outros as coisas e sim realizar, e existe a possibilidade de crescer sem um mínimo de obsessão? Não. Não? Se você não tiver obsessão, se você não for obcecado pelo resultado, você não vai crescer. Não vai crescer. E quanto vale a gente só executar sem explicar para os outros o que está acontecendo e deixar o resultado falar por si? Pra mim isso é o que vale 100%, irmão. É. 100%. Hoje eu não explico nada pra ninguém. Eu faço. O resultado fala por si. Porque se eu tentar dar muita explicação, ou eu tentar... o pessoal fala muito, não conta seus planos pros outros, porque tal. Eu não acredito nisso. Só que eu acredito eu não acredito que eu contar pro outro vai atrapalhar o meu plano de acontecer, mas eu acredito em energia. Eu sei que a energia da pessoa, quando ela receber aquela informação, é automático, é do ser humano. Ela vai tentar opinar. Dentro daquilo que ela conhece, dentro do repertório de vida dela, ela vai tentar opinar. E não é por mal, mas ela vai colocar uma informação dentro de você que vai atrapalhar no teu resultado. Turma, olha só, eu sei que muitas vezes vocês têm alguns projetos pessoais ou mesmo projetos da empresa de vocês, mas por falta de estrutura, vocês preferem não fazer a fazer alguma coisa a mais ou menos. Mas o pessoal aqui do Estúdio Noir tem a solução para vocês. Aqui vocês encontram toda uma estrutura pronta para receber você e o seu time, para fazer toda a gravação, com toda a edição do vídeo, com toda a operação por trás, onde nada técnico vai fazer parte da tua realidade. Você vai chegar, vai fazer a gravação e vai receber todo o teu conteúdo pronto, nesse mesmo padrão que vocês veem o Guardian Talk sendo construído. Então, aproveitem essa oportunidade, porque tá tudo esperando vocês. Entre em contato aqui no QR Code que está na tela com o pessoal do Estúdio Noir. Eles com certeza vão fechar um pacote muito legal para vocês e tirar esse conteúdo, essa propaganda, essa publicidade da cabeça e fazer virar realidade. Peterson, e quantos colaboradores você tem hoje na Baio? Qual que é a sua realidade hoje? Quais são as suas empresas? Hoje são mais que uma. Quantos colaboradores você tem? Quais são as suas empresas? E o quanto você acha que você ter a responsabilidade de ter colaboradores é importante como motivação para você fazer o que tem que ser feito? E qual o retorno que traz ter esses colaboradores? Porque muitas vezes as pessoas pensam que ter pessoas na sua folha de pagamento é um risco desnecessário, que só vai trazer mais problemas
e elas nunca vão fazer as coisas como você faria sozinho. Qual é essa relação para você? Boa, vamos lá. Vou começar a abrir esse assunto falando uma frase que é o que eu acredito. Ninguém faz nada grande sozinho. Uau. Ninguém faz nada grande sozinho e eu levei muito tempo para aprender isso. E isso fez com que meu crescimento ele demorasse muito mais. Hoje a BioConnect ela tem 10 colaboradores diretos, fora os indiretos. E a nova empresa que eu acabei de abrir faz basicamente 15 dias do dia da gravação desse podcast, desse episódio. E hoje, depois eu aprofundo um pouquinho, eu abro, mas hoje uma empresa de 15 dias já vendeu mais do que empresas com 30 anos na cidade. Uau. Tudo porque eu entendi que ninguém faz nada grande sozinho. Eu não espero crescer para contratar, eu contrato para crescer. Então, você comentou ali, né, o quanto o risco de ter uma folha de pagamento e tudo mais. Cara, primeiro, você quer empreender, você já tá no risco. Só que você vai ter o risco de viver o extraordinário. Então, eu prefiro correr risco todos os dias. Claro, não tô falando pra você ir lá abrir sua empresa e tal, fazer loucura. Você tem que ter estômago pra isso. Só que você constrói isso. Você tem que saber o seu nível de risco, né? Seu nível de risco, né? Até onde vai. Hoje eu confesso que eu passei um pouquinho do nível que eu considerava de risco seguro. Ficou um pouco mais arrojado. Ficou um pouco mais arrojado, mas quanto maior o risco, possivelmente maior o retorno. Mas você tem que estar preparado para os dois lados. E você tem que saber o que você está fazendo. Tenho certeza que ia dar certo? Não, mas eu creio em Deus, sei que eu sou bom no que eu faço e vou executar com muita força, muita resiliência e movimento. Então, hoje a gente tem esses colaboradores, estou com essas duas empresas. Não vejo... eu gosto de falar, cara, eu falo isso publicamente, às vezes até os meus clientes que são todos empresários, quando eles chegam para conversar comigo, eu falo isso para eles, eles ficam assim, mas como assim? Eu falo, eu era muito controlador, eu era uma pessoa totalmente controladora. Eu sou o melhor, ninguém vai fazer como eu faço, e eu tenho que estar sabendo tudo o que está acontecendo. Sabe quando que minha empresa mais cresceu? Foi quando eu parei de saber tudo o que estava acontecendo ali dentro dos processos. Quando eu comecei a confiar nas pessoas e eu comecei a trazer pessoas melhores do que eu em determinadas áreas. Ninguém pode ser bom em tudo. Você não vai ser bom em tudo. Você precisa de pessoas melhores do que você em determinadas áreas. Então, as habilidades que eu busquei desenvolver foi a parte de gestão. Hoje eu me considero um gestor que ele busca, assim, um resultado da pessoa profissional, mas um resultado da pessoa como pessoal também. Porque eu sei que se eu edificar aquela pessoa, se eu crescer aquela pessoa no pessoal dela, ela vai me entregar muito mais no profissional. Então esse é um pilar muito importante. Mas a frase que resume tudo isso, Gabriel, é realmente, ninguém faz nada grande sozinho. Não espere crescer para contratar, contrate para crescer. Hoje é isso que eu vivo. Hoje é isso que eu acredito. Entendeu? E muitos dos funcionários que eu contratei na BioConnect, todos eles falam, quando eu ia contratar, eu falava, gostei, tu sabe fazer isso? Legal. Não tenho serviço pra ti, mas tu tá contratado. Na segunda-feira eu vou arrumar alguma coisa pra te fazer. E foi assim, meu irmão. Quase todos que estão lá dentro. Não tenho função pra ti, mas eu gostei, tu é interessante nisso, entra aqui. Entendeu? E trabalhar cultura e visão e valores dentro da empresa, isso é muito importante. E o que é mais importante pra você no colaborador? É o perfil técnico dele ou é a compatibilidade com a cultura da tua empresa e os princípios dele? Boa. Primeiro a gente contrata pela técnica. Né? Você precisa contratar uma pessoa capacitada para exercer aquela função. Mas o que define hoje uma pessoa que fica dentro da BioConnect ou até mesmo da Linecar é se ela vai estar alinhado com a visão e a cultura da empresa, né? Eu dou o exemplo da minha nova empresa. Isso é uma habilidade que eu aprendi, eu acho que todo empresário deveria ter. Eu aprendi com um cara multimilionário, um empresário lá em Orlando. E ele falou bem assim, que eu fui gerenciei o time de vendas dele e tudo mais. Ele falou, minha maior dificuldade é demitir pessoas. E eu vou te ensinar a fazer isso com agilidade, com eficiência. E ele me ensinou. E a primeira demissão que ele mandou fazer, cara, aquilo lá me cortou o coração, porque é uma vida ali. É uma vida que precisa, que depende daquilo. Só que eu entendi que é necessário. Eu não tava demitindo a pessoa, eu tava promovendo ela. Promovendo ela pro mercado de trabalho, para ela buscar uma coisa que fosse melhor para a vida dela. E com certeza, essa porta que eu fechei para ela, abriu outras. Só que é muito dolorido, cara, demitir.
Então, eu contrato pela técnica, mas eu demito pela cultura. Se não tiver alinhada, ela pode ser a melhor, pode ser a mais qualificada. Se não tiver alinhado, não acreditar no meu negócio, não acreditar no meu sonho, não viver aquilo comigo, eu demito. Foi o caso de ontem de 2 demissões, onde eu senti que não acreditava e as pessoas falaram, realmente, é muito difícil, eu não acredito e tudo mais. Eu falei, tá certo, eu vou liberar vocês para que vocês busquem algo que vocês acreditem. Sou grato a vocês pelo tempo que a gente teve junto, mas não vai, não segue. Então, é isso. Perfeito. Quando você fala que você melhorou a parte de gestão, e a gente está falando desses colaboradores, o fato de manter um colaborador que desvirtua a cultura da tua empresa é uma responsabilidade com os outros que estão ali vivendo a crença deles, ou não? Com certeza. Sim. Manter um colaborador que não tá vivendo a cultura da empresa, você vai afetar todo o seu outro time. Você vai estragar o seu time. E eu vivi isso. E não vou falar que, eu sempre fui lá e demiti. Não, cara, é difícil. Você pensa, pô, mas mão de obra qualificada, pô, mas isso. Só que você começa a ver que todo o resto tá se afetando. Se você não tirar logo, daqui a pouco tá todo mundo contaminado, né? Então é que nem aquela batata podre no saco ali, vai contaminar todo o resto. Perfeito. Precisa de velocidade nas ações aí também. E Peterson, depois de tudo isso, hoje, você consegue olhar para o teu processo de tomada de decisão e dizer que tem um padrão? Tem um formato que acontece para você tomar suas decisões? Tem, cara. Hoje, se tratando de negócio, ela tem um padrão. O padrão é eu entender se aquilo ali vai beneficiar ou prejudicar a minha empresa. Eu não coloco emoção nas minhas ações. Eu coloco só razão, se tratando de negócio. Então, se eu vejo que eu preciso tomar uma decisão, uma ação, né? Vamos lá, tem o caso de gestão de colaborador, né? Se eu vejo que aquele colaborador ali, ele tá, de certo modo, afetando o resultado na minha empresa ou ele pode vir a me prejudicar a médio e longo prazo, eu já corto. Se tratando de resultado, pô, eu tô lá na minha empresa, tá difícil as coisas, né? O pessoal adora falar que tá difícil. Essa frase não pode, cara. O colaborador meu que falar que tá difícil lá dentro, ele vai pra uma conversa comigo individual e eu vou falar pra ele que não tá difícil. Se ele tá achando difícil é porque ele tá fazendo pouco. Então eu me cobro muito isso. Estamos sem venda. Um exemplo, né? Toda empresa precisa vender. Empresa que não vende não cresce. Empresa que não vende não se mantém. A venda é o coração de toda empresa. Se tá sem venda, o que você tá fazendo de diferente? Qual ação você está fazendo diferente? Você vai ficar esperando cair uma venda no seu colo, o cliente vir e falar, oi, quero comprar de você? Não, o que você vai fazer diferente? O que você vai buscar? Então, eu sempre busco fazer uma ação rápida para buscar um resultado. Então, tem os dois viés, tanto na gestão quanto no resultado. Então, o principal ponto aí é a gente entender que do lado do colaborador é não reclamar de que algo está ruim, mas sim buscar a melhoria. Né? Não está entrando venda, então não estou fazendo o meu trabalho. Não, então vai lá e ajuda a vender para que você possa voltar para sua cadeira e fazer o seu trabalho. Exatamente. Legal. Quantos por cento de todos os negócios é vendas no teu ponto de vista? A gente tem gestão, a gente tem marketing, a gente tem N camadas, mas quantos por cento disso você acha que é vendas? E você acha que todo fundador, que todo CEO, todo gestor, ele precisa saber minimamente de vendas ou ele tem que ser um bom vendedor? Vamos lá, cara. O pessoal lá da minha agência lá, eles vão ouvir isso. A Bruna, minha sócia, vai ouvir isso. Talvez ela fique até chateada, mas se não tiver venda, não vai ter gestão, não vai ter processo, não vai ter nada. Porque se não tiver venda, não tem cliente. Se não tem cliente, não tem o que ter gestão e tudo mais. Então, pra mim, venda, cara, ela é 90% de toda a empresa. A empresa que vende, ela gera demanda, e se tem demanda, ela consegue ter gestão, processo e tudo mais. Claro que se você sair vendendo que nem um maluco e você não tiver essas outras partes, você não vai conseguir entregar. Então você tem que ter ciência, mas não adianta buscar preparar tudo isso aqui e você não vender. Não vai fluir, entendeu? A empresa vai quebrar. E, cara, eu vejo... Isso é uma coisa que eu acredito, né? E vai de níveis de empresa, mas acredito que todo CEO, dono de empresa, ele precisa saber vender. Ter minimamente conhecimento sobre vendas para que ele possa, em um momento de dificuldade, auxiliar, treinar o time, buscar soluções ou até mesmo entrar ali em campo e jogar junto com o time para fazer o resultado acontecer. Então, sim, eu acredito que tem que saber sobre vendas. É uma habilidade, vai fazer uma diferença. Você pode contratar os melhores vendedores, mas você ainda tem que entender que a empresa é sua. Então, o resultado
Depende de você. Vai depender de você. E você é o espelho, né? A gente falava no Corpo de Fuzileiros que a tropa é o espelho do comandante. Então, a postura que eu tiver e o sonho que eu vender é o que o pessoal que está abaixo de mim vai fazer da mesma forma. É muito interessante para mim, porque eu acho que justamente essa parte de vendas sempre foi uma dificuldade, sempre foi um tabu. E eu consumi alguns conteúdos ultimamente que falavam justamente de uma rotina para um empreendedor. E o camarada falou que a rotina perfeita dele, ele vendia todos os dias. Eu falei, pô, legal isso. Mas como que é vender todos os dias, né? Ter que anunciar um produto, alguma coisa assim. E ele dizia que vendas não é só você vender um produto, mas também vender uma ideia. Vender a sua marca, vender a sua ideia, vender também um produto, uma mentoria, mas vender uma ideia. E basicamente eu tenho tentado fazer isso, tenho feito, né? Quem tenta não consegue, quem faz, quem realmente executa, que tem resultados e não quem tenta. Então, desde esse dia eu tenho feito isso, tenho vendido pelo menos uma ideia todos os dias, e foi assim, inclusive, que o Guardian Talks nasceu. Naquele mesmo dia que eu escutei isso, eu falei, eu tenho 24 horas para colocar em ação, e eu vim aqui, sentei com eles e com o pessoal do estúdio e vendi a minha ideia. E dali para frente, todos os dias eu tenho entrado em contato com pessoas para vender tanto os produtos da Guardian Defense, quanto a ideia do porquê que é importante a parte da segurança, do porquê que a gente vai fazer a diferença no Guardian Talks na vida das pessoas, porquê que é interessante a gente ter parceiros, e porquê que é interessante ter convidados aqui. E o que para mim era um grande tabu, eu acho que foi uma virada de chave muito grande. Realmente eu acredito nisso que tu falou. Vendas são, não sei se 90%, mas de fato a maior parte do que gera demanda para tudo continuar acontecendo, né? E quando tu falou de liderança, que tu mostrou que quando tu trouxe pessoas, tu cresceu, e não cresceu para trazer pessoas. Achei muito legal isso. O estilo ideal de liderança que você chegou depois disso, você acha que foi justamente mostrando para os teus colaboradores o que eles precisam fazer, ou só gerando uma demanda e esperando para ver a forma que eles iam te trazer isso? Se houvesse necessidade, você corrige ou não. Se não, você deixa eles fazer da forma deles. Qual que é a tua opinião? Qual que é a tua visão nesse sentido? Cara, vamos lá. Quando eu comecei a contratar e começou a entrar pessoas, eu tinha aquele defeito, né, de ser controlador. Uhum. Então eu queria estar em cima, falando toda hora. Mas conforme foi fluindo, eu fui entendendo que, opa, tem pessoas muito capacitadas aqui e elas precisam ser esticadas. E, obviamente, a Bruna, minha sócia, ela foi me moldando quanto a isso, falando, ó, sai um pouquinho de cima, deixa eles ir, vamos ver até onde vai. Isso fez com que a gente criasse hoje o nosso modelo de liderança, que é, ó, eles já entendem o padrão, eles já entendem que a cultura da BioConnect é entregar resultado, mas acima do resultado é entregar com excelência. Excelência é a palavra lá dentro. Você pode ligar agora para um colaborador meu e perguntar qual é a cultura da empresa. Eles vão falar entregar com excelência. Não existe não dá. Vai achar um caminho, vai fazer. A gente vai viver o sonho do cliente junto com ele. Então não existe, lá dentro não existe não dá. E quando a pessoa fala que não dá, ou a pessoa, eu vejo que tá fazendo ali, eu chamo e pergunto, vem cá, mas o que tá acontecendo? Qual é a cultura da empresa? O que a gente tem que fazer para os clientes? Ah, entregar com excelência. Eu falei, então, show. O que você vai voltar e vai fazer agora? Você vai entregar com excelência. Ah, mas eu não sei. Isso é um outro ponto. Até eu ia colar na porta da minha sala, mas eu não gosto de porta. Eu gosto de ficar com a porta aberta, enfim. Mas cara, lá eles não podem entrar com um problema sem pelo menos 3 ideias de solução. Isso eu peguei com mentores, tá? Então, cara, você tem um problema, show. Você não me traz o problema, você me traz o problema com 3 ideias de solução. Peterson, você vai usar alguma das ideias deles? Provavelmente não. Mas eu tô esticando eles a fazer eles pensar e buscar uma solução. Eu vou ser a fonte de resolver o problema deles.
Mas muitas vezes, no começo, meu amigo, vinha cada coisa, cada maluquice. E aí, só que eu não só criticava, eu olhava e falava, não, então isso aqui não vai funcionar por isso, explicava. E falava, se fosse eu nunca falei, faz assim. Eu sempre trazia, se fosse eu como eu faria, X, Y, Z. E aí ele pegava e trabalhava em cima disso, né? Ele ia lá e ia resolvendo. Hoje, cara, a BioConnect tá rodando sem mim. Eu sou hoje um motor de vendas da BioConnect. Quando tem necessidade de pôr cliente, a gente coloca. Mas a BioConnect, o operacional, roda sem mim. Hoje, eu falo, eu já não tenho mais controle de nada. E é o momento que eu mais estou crescendo, que é onde eu não tenho mais controle das coisas. Óbvio que quando eu preciso entrar, eles sabem que é porque tem algum ponto para ser ajustado. Então, eles ouvem com atenção, entendem, a gente ajusta, corrige e a gente vai de novo. Eu achei isso genial, porque eu tive um comandante que ele justamente trouxe essa ideologia, né? Não me traga um problema sem pelo menos 2 ou 3 soluções. E eu vi que isso incomodou muita gente. Mas ao mesmo tempo que incomodou muita gente, eu fiquei olhando a genialidade disso. Porque quando a gente acostuma a só ver problemas nas coisas e não ver solução, a gente acaba fazendo com que o nosso redor, né, seja justamente diminuído cada vez mais. E quando a gente olha para 3 soluções para um problema, a gente já está superando aquele problema, né? E muito legal, muito legal. Eu acredito que essa liberdade de ação dos colaboradores, eu acredito sim nesse perfil de liderança, né? Que essa liberdade de ação de você dizer pro cara assim, ó, eu preciso que tal coisa aconteça. E deixar ele dar o jeito dele é a forma mais funcional. Porque a minha forma de fazer as coisas não é a mesma forma que tu tem de fazer as coisas e vice-versa. E às vezes, justamente a tua forma vai ser melhor do que a minha. Então, se eu chego e te digo assim, não, a gente tem que fazer tal coisa de tal forma, às vezes eu não vou dar espaço para você trazer a inovação que precisava aqui para dentro. Porque às vezes da pessoa que você acha que tem pouco para entregar, sai muito, você só precisa refinar, polir e vai ter uma entrega muito melhor. E também, além de ter uma entrega melhor, você vai estar ajudando a pessoa a ter confiança, entender que ela é capaz de cada vez fazer mais também, entregando mais para o time, motivando todo mundo ao mesmo tempo. Muito legal. Peterson, vocês voltaram mais uma vez para os Estados Unidos, depois de estarem aqui. Me fala um pouquinho como foi esse retorno para lá, se teve alguma mudança no sentido de que agora a gente já conhece, agora a gente já tem condições de aproveitar um pouco mais, agora a gente sai daqui com a ideia de expandir de alguma forma a empresa, ou não, a gente só vai lá para ver o que mudou ou não. Como que foi essa segunda ida para os Estados Unidos? Bom, aí eu começo falando, aí foi loucura. A gente voltou então em 2022, foi de 2022 até meados de 2023 no Brasil. A empresa cresceu, faturamento cresceu, desenvolvimento pessoal cresceu, merecimento cresceu, né? Já tava desfrutando aqui, né? Já tava ganhando acho que nossos pelo menos 50 mil por mês. Nós tinha, cara, de verdade, nesse período a gente construiu o prédio físico da agência e a nossa casa própria. Você sabe que a casa própria, vindo dos nossos pais, avós, tudo, é tipo o auge da vida. Só que foi uma casa própria, o prédio da agência pago, quitado à vista, porque o trabalho ele proporcionou isso. A gente entrou na casa nova, eu recebi uma ligação num cliente dos Estados Unidos. Ah, tô com a dificuldade tal e tal e tal. Eu inventei de falar pra ele, você quer que eu vou aí resolver? Ele falou, sim, tu consegue vir semana que vem? Cara, nós estava 15 dias na casa. A agência nós tinha recém-mobiliado, bonitinho, montado, funcionário lá dentro. Eu cheguei na Bruna e falei, Bruna, a gente vai morar nos Estados Unidos. Ela falou, o quê? Eu não quero ir, porque ali a empresa já estava mais sobre minha responsabilidade. Ela já estava, nós tinha entendido o papel do homem e da mulher no relacionamento, e ela já tava ali mais tranquila. Ela falou, como assim? A gente vai para os Estados Unidos. Ela olhou para mim e falou bem assim, se é o que você acredita, eu tô contigo. Eu falei, sim, mas e tudo que a gente construiu aqui? Ela falou, é nosso, deixa aí. Eu falei,
Tu tá comigo? Ela falou, tô contigo. Liguei pro cara, o Fernando lá, dono da empresa. Falei, a proposta é tal. Ah, não posso pagar. Eu falei, então, meu amigo, tá tudo bem, porque eu tô muito bem aqui, eu não vou deixar minha vida, minha família em risco e tudo pra ir. 10 minutos depois ele me ligou, tá fechado. Cara, deu... Nós tava com um funcionário, prédio pronto, tudo pronto, casa mobiliada, sob medida, o sonho, sem aluguel, tava vivendo dos melhores, tinha um carro, recém-comprado um carro bom. E aí eu falei pra ela, vamos largar tudo e vamos de novo. E a gente pegou e largou tudo e foi. Só que aí a gente foi como turista, só pra viver uma experiência, né? E chegando lá, a gente obviamente já tinha mais conhecimento das coisas, alugamos casa, alugamos um apartamento, enfim. Fui ajudar dentro dessa empresa desse cliente, né? Que ele era cliente da agência. Cheguei lá, ele falou, não quero mais que você volte. Eu ia ficar só 90 dias lá, só pra fazer um período. Eu não quero mais que você volte, eu quero que você tome conta da empresa pra mim. E por coincidência era uma empresa de quê? De carro. E eu fui lá e fui virar gerente de uma loja de carro nos Estados Unidos, sem falar inglês fluente ainda. Eu entendia, porque eu passei um período que eu aprendi a entender, mas não falava. E nisso, lá numa hora, aí foi onde entra a parte do inglês. Estudem inglês, é muito importante, cara. Estudem. Você nunca sabe quando você vai precisar. Tocou o telefone dele, ele falou, Tó, atende. E me deu. E eu, opa, tudo bem? Nos Estados Unidos, meu irmão. Era o gerente do banco que fazia financiamento. Ai, eu, não tô ouvindo. E desliguei o telefone e falei pra ele, não era nada. Eu falei, caraca, preciso aprender a falar inglês da noite pro dia. E aí fui, comecei a estudar, enfim, e acelerou o processo. Mas foi muito rápido a decisão, né? E entra um ponto que a gente já conversou. Recebi a proposta, fechei, em 20 dias nós estava mudando para os Estados Unidos de novo, meu irmão. E de verdade, assim, o que destravou em mim e na Bruna esse vai e volta, é o desapego. Cara, não ter apego a bens materiais. A nossa essência tá dentro da gente. Eu falo pra Bruna, onde você tiver, eu tiver, tá bom. Hoje a gente tem a Helena, então hoje a Helena ela vai com a gente pra cima e pra baixo. E onde tiver nós três e Deus, tá tudo certo. O lar de vocês é onde vocês estiverem. É onde a gente estiver, não tem. E aí a gente foi pra lá, trabalhou dentro dessa loja, tirei a loja de uma loja que estava quase quebrando, passou por um processo muito difícil, uma nova reestruturação, uma nova gestão, um novo time, processo, fazendo marketing interno da loja, e eu subi a loja. Só que chegou num ponto que automaticamente eu subi a loja, a minha agência cresceu muito. Porque a gente não parou, todos os colaboradores que nós tínhamos, a gente colocou home office no Brasil. Eles trabalhavam home office, a Bruna gerenciava eles de casa, e a gente ficou nesse período aí trazendo esse resultado. Então cresceu a agência e cresceu a loja de carro. Chegou num ponto que eu falei para os donos da loja de carro, ó, para mim não dá mais. Ah, mas eu te pago tanto, para mim não é mais o dinheiro. É eu viver o meu sonho. O meu sonho é minha agência. E aí foi onde eu saí da loja e hoje eu sou referência lá nos Estados Unidos no ramo de carro. Toda loja da região de Orlando, a região de Massachusetts, conhece o Peterson como um gerente, como um vendedor, como um F&I, como um cara de marketing para a loja de carros. Tanto que eu tenho bastante clientes desse nicho lá. Então, eu sou uma referência lá. Eu vendo o carro daqui. O cliente que duvida, eu falo, me dá um cliente aí, eu vendo o carro daqui e eu falo pro cliente que eu tô lá. Então, foi uma habilidade que eu desenvolvi, né? Que veio da venda e tudo mais. E a agência ali, meu amigo, aí a agência começou a crescer. Aí a gente começou a romper barreiras. E foi onde eu falei pra ela, vamos voltar pro Brasil de novo. Aí ela, como assim? Aí ela engravidou, pra resumir, ela engravidou. Tava próxima a ganhar, ela tava com... Próxima a ganhar não, ela tava com 4 meses naquela época. Eu falei pra ela, vamos voltar pro Brasil? Nosso custo de vida aqui é muito alto, era $10.000 na época. 2024 isso, $10.000. Pô, $10.000 são R$50.000. R$50.000 com casa própria a gente vai viver muito bem. Muito bem, não tem porquê. A gente tá bem, tava com faturamento na agência acho que de R$100.000 naquela época. R$100.000, era 20 e poucos mil dólares. Falei, vamos voltar pro Brasil, vamos viver uma vida mais tranquila, vamos ter a nossa filha perto dos nossos pais e tudo mais. Não tem porquê, lá você não precisa trabalhar, você cuida da nenê. Ela falou, tu é louco? De novo, agora que a gente tá bem, né? O pessoal que olhava de fora falava, a gente tinha uma casa de 400 metros quadrados lá, tinha RAM na garagem, tinha uma Volvo XC90 na garagem, como é que a gente vai ter isso no Brasil? Só que a gente é desapegado, meu irmão. Bens materiais pra mim são só bens, entendeu? Carro eu posso comprar hoje, vender amanhã e acabou. Eles vão e vêm. O bem-estar era o mais importante. Eu falei pra ela, vamos voltar pro Brasil. E ela falou bem assim, é isso que tu quer? Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu acredito. E mais uma vez, pela sabedoria dela, e ela entendeu o papel de mulher dentro do nosso relacionamento,
Ela falou, se tu decidiu, tá decidido. Vou voltar. E aí começa a terceira fase da BioConnect, que hoje é a fase que a gente tá vivendo, que é a melhor fase da empresa. Que foi onde entrou um ponto que, beleza, voltamos para casa, estabilizados. Acho que eu até conversei contigo já no bastidor sobre isso. E aí eu entrei dentro do escritório da agência, botei uma mesinha lá, a gente desmobiliou, né, tirou tudo. Eu ganhando 100 mil por mês, sentei lá dentro daquele escritório, sozinho, a Bruna em casa, né, com a nenê, com a barriga grande já. Eu falei, caraca, Deus, e agora? O que que eu faço? Eu vou trabalhar aqui sozinho? Porque eu era só cuidar umas campanhazinhas ali, meu irmão. Tava tudo certo, eu tinha todo um time que fazia. É isso que tu tem pra mim? Cara, eu comecei a entrar em depressão, tu acredita? Ganhando 100 mil por mês, tendo tempo livre, tendo dinheiro pra fazer o que eu quisesse. Minha esposa grávida, era só ficar em casa com ela. Eu comecei a entrar em depressão, irmão. E eu comecei a me afundar. Comecei a, tipo, ficar mal, de verdade. Eu falei, não é só isso. Não é mais sobre o dinheiro. Porque eu falei isso pra ti uma vez. Sim. Não é sobre o dinheiro, porque quando você tiver o dinheiro, você vai ver que falta algo. Então, Peterson, você era milionário? Não, meu irmão, mas ganhar 100 mil por mês é grana pra caramba. Você vive muito bem, só que não era só sobre isso. Era sobre pessoas. E eu me afundei, comecei a entrar em depressão e tive que buscar ajuda. E aí foi um momento de transformação e dar início à terceira fase da BioConnect. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi primeiro eu buscar ajuda. Fui de novo em um evento de desenvolvimento pessoal, me reconectei com Deus, entendi que tinha algo ali maior. E eu falei, cheguei maluco em casa, é muito doido, porque minha esposa, ela sempre me apoia aí pra evento e coisa. Quando eu volto, ela já volta, ela tem um coração aberto, ela já sabe que eu vou voltar cheio de ideia. Eu falei pra ela, abre vaga pra contratar tudo, mobília esse escritório, faz a coisa mais linda que tiver, investe o que tiver que investir, que eu quero gente aqui dentro. Porque lá nos Estados Unidos eu tinha um time de 10 pessoas abaixo de mim que eu gerenciava. Pô, eu adorava, me dava um gás, ajudar as pessoas. Uhum. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Aí ela abriu vaga, ela sempre, cara, eu gosto muito disso. Eu falo e ela acredita no meu sonho e ela vai, entendeu? E aí começamos a contratar, comecei a contratar gente, tem as fotinhas lá, o pessoal numas mesinhas brancas e tal. Falei, vou fazer esse escritório mais bonito que tiver. E investi um monte. E dinheiro saindo. E aí eu comecei a abdicar de tempo de novo, porque eu já não tinha mais aquele tempo que eu tinha, que era só eu e ela, gerenciando os clientes. Eu tinha que cuidar de pessoas, responsabilidade subindo. O faturamento ele desceu, porque foi uma fase de transição. Uhum. Mas você sabe disso, não existe crescimento em linha reta. Não é linear. Não é linear. Então, sobe, ali desceu. Mas, meu amigo, a hora que a gente desceu e pegou esse impulso, eu com um time. Hoje, meu time é o melhor. Não tem. Se tem gente melhor, eu não sei. O meu é o melhor. Falo isso pra eles, eles estão comigo. E a gente deu um boom. A gente deu um salto. A chegar num faturamento aí de 300 mil dólares no último ano. Entendeu? Trazendo um time, trazendo cultura. Isso reacendeu um fogo dentro de mim, uma chama de cuidar de pessoas, cara. Gerenciar pessoas, cuidar de pessoas. O nosso casamento, ele é um espelho para as pessoas. Eu contratei pessoas que não acreditavam em Deus, hoje eles acreditam. Eu contratei pessoas que não queriam ter filhos, hoje eles têm filhos. Querem ter filhos, né? Planejam ter uma família. Isso vai muito além do dinheiro, entendeu? E a Helena, ela veio para mudar, cara, a percepção. A Helena é uma bênção. Ela veio para mudar minha percepção como homem e não é fácil, mas é muito gostoso viver isso, cara. Entendeu? A Bruna com 7 dias de cesárea, ela tava trabalhando. Porque ela gosta de trabalhar demais. A Nenê com 7 dias tava no meio do escritório com o pessoal pegando. E é isso. Hoje ela vive lá no meio de nós e tudo mais. Vocês não pararam a rotina de vocês por isso, né? Não, cara, e foi bem numa fase assim de expansão da empresa. Então, comecei a gerir pessoas, comecei a me desenvolver. E engraçado que quando você tem pessoas abaixo de você, você se desenvolve. Porque você lida com Você o precisa ser problema. o exemplo, Você né? precisa ser o exemplo. E aí entra um ponto que você comentou antes ali. O fato de eu ter eles me obriga a levantar todos os dias e fazer o que tem que ser feito. Uhum. Não é mais sobre mim. Não é mais sobre a Bruna, sobre a Helena, sobre o nosso conforto. É sobre eles. Só que para isso eu tenho a cultura de que eles têm que viver o meu sonho. Que se transbordar aqui, vai respingar ali. Entendeu? Então não é só para nós. Cai por cima deles também. E isso financeiramente em todas as áreas da vida deles. Então a BioConnect hoje tá nesse ponto que
eu vejo que eu consegui conquistar de uma forma muito acelerada. A gente está falando aí de uma jornada de tempo de 1 ano, né? Então é muito rápido, é um crescimento muito exponencial. Mas teve muita. A gente abriu mão de muita coisa para poder viver isso. Qual que é o ticket médio de um cliente teu hoje na Baio? Hoje o mínimo que a gente tem lá é $1.000. $1.000, legal. R$ 5.000. Sim. Trazendo para cá R$ 5.000. Se eu tenho uma empresa no Brasil hoje e eu sonho em vender em dólar para viver uma vida semelhante a essa, tem alguma dica para eu vender meu produto em dólar? Cara, vamos lá. Tem produto e tem serviço. Se você for vender um produto físico, você precisa saber como que você vai exportar para lá. Se for um serviço, você precisa entender como esse teu serviço ele vai resolver uma dor. Porque as pessoas, elas compram soluções de problemas. Quando a pessoa contrata a minha empresa, ela está contratando não um serviço de marketing, né? Ela está contratando uma solução para um problema que ela tem. Hoje, a gente não oferece só a parte de marketing. Tem a parte de gestão, tem a parte de processos comerciais. Eu entro para treinamento de vendas. Então, dentro do pacote que eles compram com a BioConnect, eles compram o Peterson, eles compram a Bruna, com todo esse know-how, com todo esse conhecimento. Então, a dica que eu tenho é, seja o seu produto ou serviço, ele precisa resolver uma dor latente, e não inventa moda, não. Foca em algo específico, tenha especificidade. Saiba exatamente o que você resolve, como você resolve. Não fica tentando resolver o mundo, que o mundo você não vai conseguir resolver não, e o cliente Seja não vai especialista em uma coisa. especialista em uma coisa. Perfeito, muito bom. Hoje, então, a BioConnect e a Linecar estão funcionando 100% com seus colaboradores, com a gestão cada dia melhor. E Peterson, se você pudesse deixar um recado para que as próximas 3 gerações da tua família te ouvissem, um recado que você acha que é a coisa mais importante, o que você diria? Primeiro, creia em Deus. Entenda que Ele é o dono do ouro e da prata. Não deixe o medo, a ansiedade tomar conta do teu coração, porque eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que crê em Deus. Aprendi a ler a Bíblia, né? Vou desenvolvendo, mas eu não sou aquela pessoa que decora versículos e tudo. Mas eu sei que tem um versículo em Gênesis que fala que quando você estava no ventre da sua mãe, Deus já tinha escrito toda a sua história. Então, fé em Deus, acreditar que Ele é o dono do ouro e da prata, mas que você precisa fazer para acontecer. Porque por mais que Ele já escreveu, Ele nos deu o livre-arbítrio de tomar decisões, de tomar escolhas, de seguir caminhos. Então eu falo bem assim, o que eu falaria para minha geração é: creia em Deus e haja. Sem ação não há resultado. E o agir vem do que eu falo todos os dias para quem me acompanha aí. Movimento gera resultado. Esteja em movimento, porque o movimento ele vai fazer com que você saia de onde você está e todos os dias você tenha micro resultados para que você consiga ir trilhando um caminho para chegar na vida que você deseja para você e para sua família. Uau, muito bom. Cara, sem sombra de dúvidas, você precisava estar aqui nessa primeira temporada, porque você é um dos meus conselheiros, né? Quando eu tenho alguma coisa que me intriga ou algum projeto que eu quero fazer, eu recorro também à sabedoria alheia. Isso é um aprendizado que eu tive. E justamente por isso eu sentei contigo para conversar sobre esse projeto. E notoriamente você precisava estar aqui também por isso, não só pelo teu resultado, mas pelo aconselhamento que você me deu para chegar até aqui. É um prazer imenso falar contigo aqui, te receber aqui no Guardian Talks. Pô, obrigado. Eu que fico honrado de estar aí abrindo, né, o Guardian Talks contigo e foi muito bom, cara. Foi uma bênção. E esse projeto aqui, ele tem... Quando você veio falar comigo, eu falei, vai. E você nem falou muito o que era, mas quando você introduziu, eu falei, cara, vai. Ah, vai, faz. Pode fazer. Pode fazer porque é aquilo que você falou. Eu tô com aquele friozinho na barriga. Eu falei, cara, senti o friozinho na barriga é pra fazer mesmo. Pode ir. E tenho certeza aí que vai ser um caminho de sucesso. E você vai conseguir transbordar a vida de muitas pessoas através do que você vai trazer aqui.
né? Muitas vezes você tem uma visão de trazer, né, sobre segurança, sobre empreendedorismo, mas você vai conquistar pessoas, você vai alcançar pessoas de diversas maneiras. Uau, obrigado. Peterson, como que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Aonde que a gente encontra os serviços da BioConnect e da Linecar? Boa, vamos lá. A BioConnect, o arroba dela é BioConnect AMT. Então lá você vai ter todo... Você cair lá, meu amigo, o algoritmo já vai te pegar e você vai cair no nosso funil de vendas. Peterson, o meu Instagram que eu utilizo hoje é o Peterson Brian, arroba Peterson Brian, com BRAHIAN, porque o Brian é diferente. Uhum. Então, a gente vai colocar aqui na boa. tela. Coloca aí, lá você consegue acompanhar, lá eu trago sobre negócios, marketing, vida pessoal, né? Ali é o que é o Peterson, que eu vivo. E a gente tá com o projeto da Linecar, que é Linecar Multimarcas, que é a loja de carros na cidade de Três Coroas. Faz, a partir dessa data que a gente tá gravando, 15 dias que a gente tá com a loja aberta. Tá vindo para transformar, não é sobre carros, é sobre pessoas. Parece uma frase clichê, mas acompanha a gente lá que você vai ver que é diferenciado. Uau, obrigado. Obrigado pelo convite. É isso aí.